Fala, galerinha do... É você que tá começando, Padrinho? Fica à vontade aí, meu Padrinho. Troca a câmera do pai. Troca a câmera nele. Salve, Diadema. De boa, Paz de Cristo. Começando aqui mais um Sessão Podcast. Hoje que os apresentadores, os anfitriões vão ser... Chama, caralho! Eu aqui, o Mário e o meu parceiro. Salve, salve, Miguelzinho na área. Estamos aqui apresentando mais uma Sessão Podcast que temos uma ilustre convidada, uma excelente, maravilhosa. Obrigado, cara. É isso mesmo. Lindíssima, maravilhosa. Se apresente. Pra esse público que ainda não conhece essa maravilhosa mulher. Oi, gente. Eu sou a Dandara. E é isso. Aqui com nós hoje, Dandara Ferreira. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Amiga de vários anos. Eu vou falar com propriedade. Artista. Uma artista. Em vários fatores. Uma artista. E você pode contar pra nós o que você faz? Atualmente eu sou uma professora de inglês, mas eu faço faculdade de artes cênicas e... E essa faculdade de artes cênicas, você surgiu de um sonho de onde? De que Dandara? Da minha cabeça. Não, Voz da minha cabeça me Eu levava. acho que eu comecei a pensar em... Eu quero ser atriz, então... Eu acho que eu comecei bem cedo. Quando eu tinha 12 anos eu já tinha certeza. Então eu acho que é um sonho que já veio, sei lá, de uns 11 anos... 12 anos. E desde esses 11, 12 anos você sempre buscou tentar atuar ou você só deixou guardado agora pra faculdade? Não, acho que é um processo, né? Antes, quando eu era... Você vai conhecendo as coisas. Então, quando eu tinha 12 anos, eu lembro que era a época das revistas da Capricho, Atrevida, e aí eu amava as revistas. Eu pegava as revistas e ficava apaixonada pelos atores. Folheando. Acho que a maior paixão foi essa, sabe? De quando você é adolescente e ficar apaixonado por tudo. E eu lembro que teve uma matéria da revista, acho que era da Capricho, e aí falava sobre uma mulher que ela falou como era fazer artes cênicas, e acho que esse foi o meu primeiro contato, né? Certo. E aí eu li, eu tenho essa folha de revista guardada até hoje. E aí ela falava como era a área, que era uma área bem difícil. E aí depois eu falei, eu vou guardar, tirei essa folha da revista e guardei. E acho que depois disso eu comecei a pesquisar, né? Aí eu fui entrar no teatro bem depois. Isso eu tinha 11, 12 anos, eu fui entrar com 14, então... Foi um tempo, assim, que até você descobrir é um processo grande. Né? Procura também. Certo. E como é essa faculdade? Porque às vezes eu me pego muito na dúvida. Como é que funciona uma faculdade de... É tipo High School Musical, né? Todo mundo começa a cantar no pátio. Intervalo aí. É muito diferente. Eu sei que, assim, eu imaginava que a faculdade fosse ser igual ao teatro. E é outra coisa, assim, totalmente diferente também. Quando eu entrei no teatro, foi por uma coisa muito... Assim, minha mãe, ela sempre me incentivou. E aí, quando eu tinha, sei lá, 7 anos, 8 anos, ela queria muito me colocar no teatro. Só que eu era uma criança um pouco difícil. E aí, eu não queria. Eu falei, não, mãe, teatro, eu nem sabia o que era, não quero. Aí, ela queria, vai tocar violão, queria me inscrever numa escola de violão, eu não quis. Quis me inscrever pra eu jogar basquete, eu não queria fazer nada. Sim. E aí, depois de muito tempo, depois eu conto a história inteira, mas aí eu fui pro... Minha mãe, tipo, depois que eu realmente falei, não, é isso que eu quero. Aí minha mãe pesquisou a escola, conversou com várias pessoas que ela conhecia e achou a Fundação das Artes, que era lá em São Caetano, bem longe. E aí, o primeiro contato, eu não lembro da primeira aula, faz muito tempo. Mas foi a época que vocês viram que eu mudei totalmente, que foi no nono ano. Realmente o teatro mudou minha vida, assim. Como vocês não sabem, a Dandara estudou com a gente e... Vai ser comentado essa idade lá no começo, quando conhecemos. E eu lembro que eu conheço você desde o 4º ano, mas você era muito mais fechada. E aí eu acredito que com o teatro você teve perdeu a timidez. Então, você começa a ter mais, tipo, não é nem liberdade, mas eu digo assim, tipo, mais fácil se expressar mais. Se expressar mais. Você percebeu isso quando você Nossa, entrou demais. no teatro? A minha família percebeu. Eu acho que eu tinha muitas, assim, conflitos com meus pais, porque eles ficavam, gente, mas a Dandara mudou, ela não é mais a mesma. E realmente foi... Eu consegui ver a diferença, mas naquela época eu acho que também juntou a adolescência, eu tava me conhecendo, aí eu tava crescendo, juntou tudo junto, né? Isso. Mas acho que a família realmente percebeu bastante. E eu fiquei maravilhosa, eu amei. Lógico. Mas isso foi totalmente... Esse encontro que eu tive com os 14 foi totalmente do encontro que eu tive com a faculdade. Não é a mesma coisa.
realmente o teatro ele é um pouco bem mais libertador do que a faculdade. Querendo ou não, por mais que seja uma faculdade que é aberta, que você tem muita liberdade, não é a mesma coisa de um curso de teatro, por exemplo. Por exemplo, como é que funciona? Nas faculdades, assim, sei lá, vamos pegar engenharia, medicina, engenharia da computação, tipo, essas daí, geralmente você estuda, tem prova. Como é que funciona essa artes cênicas? Como é feito as coisas lá? Não tem prova. Nunca prova. Tem prova. Acho que a prova que tem é a prova que você se autoavalia. Eu chego no horário, eu tô disposta a fazer as atividades. Realmente, essa foi a única vez que eu peguei num papel de prova, assim, na faculdade. Mas a primeira aula a gente sentava em roda, no chão. Não tem cadeira, não tem mesa. A gente senta no chão. É pra, tipo... mas isso você vai não é. de atividade. Tem um negocinho pra, tipo, desenvolver a imaginação, não é? A gente não pode entrar na sala de sapato. Você não pode ir de calça jeans pra faculdade. Teve uma vez que o menino foi com calça... Não era nem calça jeans, era calça de sarja. E ela deu uma bronca na frente de todo mundo. Ela falou, isso não é roupa de trabalho. E aí, ele nunca mais veio com a calça, né? Mas realmente, você tem um tipo de roupa pra você ir. Aí você chega, a gente sentava numa roda e você começava a conversar. Eles perguntavam quais eram suas inspirações, porque você queria fazer artes cênicas. As histórias são as mesmas coisas. Sim. Meus pais não queriam que eu estivesse aqui, não dá dinheiro, mas... É difícil. Mas o ambiente é muito diferente. Os professores são bem... totalmente humanas, assim. Sim. Então, você pode andar... Na faculdade, eu acho que foi o ambiente que eu mais me senti livre. Parece que você entra, sai... na Barra Funda que eu estudo. Sim. Você sai do metrô, é aquela vida normal. Aí você entra, você pode ser o que você quiser. Tipo, se eu entrar com... sem calça, tá tudo bem. E não é brincadeira, gente. Tá tudo bem mesmo. Tem gente que, tipo, minha meia rasgou. Aí você vai num lugar, às vezes você fica com vergonha que sua meia rasgou. Não tem vergonha na faculdade. Sua meia rasgou, tá tudo bem. Se você vai com a calça que a professora mesmo, a calça dela rasgou na bunda. E ela continuou, ela falou, gente, tá tudo bem. Aqui tá tudo bem, o problema é no metrô, né? Mas acho que é isso. É muito livre. E aí as provas, por exemplo, a gente tinha aula de improviso. Eu falo tinha, porque agora, né? Era uma das perguntas. Como é que tá funcionando a faculdade nessa pandemia? Pra mim não tá, né? Então, porque pra você... Não dá pra atuar no computador, porque né? Pra gente funcionou no online, assim, funcionou, né? Porque eu exerço no serviço, poderia ficar home office. Agora imagina nessa parte, tem mais contato, né? É muito contato, é muita atuação. Improviso essas coisas. Como é que ficou? Não ficou? Tipo, foi em 2020, né? Eu lembro que realmente eu ainda tava muito engajada. E aí começaram as aulas e a gente tava naquele negócio, né? Gente, são 40 dias, vai ser rapidinho. Faço aqui online e depois eu volto pra minha casa, pra faculdade e vai ser ótimo. Só que aí tinha ainda aulas práticas. E aí era assim, você colocava seu celular... E a professora ia falando umas coisas aqui, você ia ficar no seu quarto, dançando lá. Que, realmente, por exemplo... sua mãe entendendo, o almoço tá pronto. Então, não funciona. E aí depois, no começo eu realmente ligava a câmera. Só que aí depois você fala, cara, né? não funciona, não é legal. E você tá sozinha, aí você não consegue desprender. Quando você tá numa sala, que é uma sala assim, preparada, e aí você vê, tipo, colegas de faculdade, 30 pessoas fazendo um exercício, sei lá, imitando um pássaro. Que... Pode ser a coisa mais boba, mas você se... Gente, é sério, você se sente um passarinho. E em casa não tem isso. E aí junta tudo, né? Eu trabalho agora, então... Aí a hora que eu tô cansada eu desligo a câmera. Deixa pra lá. Eu acho que realmente... Mas o EAD funcionou pra muitos amigos meus. Eu tenho bastante amigos que realmente ligam a câmera todas as aulas. Que eles conseguem se conectar e fazer aula. Mesma coisa de quando estavam lá. Óbvio que não é tão legal. Mas eles estão ali. E eu acho que pra mim isso não funciona. Realmente não funciona. É que é um trabalho muito mais difícil. E quando você vai lá, o ambiente ele te favorece. Né? Sim. O ambiente é, como você falou, é libertador. Você chega lá, tá tudo bem. Tá tudo muito bem, todo mundo tá de boa, todo mundo tá com o mesmo propósito. Em casa você tá fechada, em 4 paredes, só você e a câmera. Aí eu também, pra mim, não funciona. Mas eu acho que também, nem aula teórica também. Eu acho que eu não me dou bem com o EAD. Eu acho que se eu tivesse em outra faculdade, eu também ia deixar um pouquinho... acho que a gente, eu não sei vocês, mas eu acabo vendo. EAD é puxado. Experiência própria é a pior coisa. Mas tomara que ano que vem volte, né? Torcemos. Acho que é bem capaz. No IAD, você se distrai até com ar. Você fica... Qualquer coisa você vira... Você tá em casa, né? Casa é sinônimo de repouso. E praticamente eu passei pouquíssimo tempo na faculdade. Eu entrei em 2019. Caramba. E aí em 2020 já veio. Já foi a pandemia. Então foi um ano. Tudo bem que em 2020 ainda fui pra faculdade no começo do ano. Mas aí depois parou e realmente não voltei mais lá. Até agora.
Entendeu? E como assim, você procura estágio na faculdade, tipo, esses estágios é mais pra ti envolvido no teatro, ou não tem teatro? Não, tem estágio. Tem estágio, mas pra quem faz licenciatura. Eu faço bacharelado. Então, pra você achar um estágio em bacharelado em artes cênicas é um pouco difícil. Você pode achar estágio em, por exemplo, companhia de teatro, mas as companhias são um pouco fechadas, porque querendo ou não, companhia pessoas que pensam da mesma forma e falam, vamos fazer um grupo de teatro. Já aí elas se fecham. Sim. E pra você entrar uma pessoa que não fez parte desse processo é um pouco difícil. Tem companhias grandes, tem companhias que ainda contratam pessoas pra fazer parte, mas é uma coisa um pouco difícil. E é um ambiente que, assim, realmente, depois que eu entrei na faculdade, deu pra conhecer muita gente, coisa que eu nem sabia. Assim, até hoje, tem muita coisa que você tem que conhecer pessoa e ter contato. Não é uma coisa que é explanada, assim, todo mundo sabe. Então, mesmo quem tá ali no meio, na faculdade, às vezes tá totalmente perdido. Tipo, mercado de trabalho. Então, não tem mercado de trabalho, às vezes, assim. Tem muita gente que fala isso, óbvio que tem, mas é uma coisa que não é tão fácil. Então, acho que todas as áreas são difíceis, mas não é nenhuma garantia que eu tô fazendo artes cênicas e que eu vá trabalhar em alguma coisa nessa área. Eu vou, mas não é uma garantia. Eu pego como exemplo aquela nossa professora que ela dava aula de artes pra gente, mas ela tinha feito artes cênicas. Mas por acasos da vida ela acabou caindo numa sala dando aula, que não era a intenção dela, que ela falava pra gente que a intenção dela era fazer teatro. Porém ela Era acabou. Rosa? Não, era uma que fazia a gente fazer peça de improviso. Eu não tive essa professora. Tive? É que eu esqueci. Amanda. Uma lembra que até, tipo, separava em... Acho que... Não, mas ela era professora de teatro. Eu tava pensando que era professora de artes... Não. É que ela acabou, não, ela era teatro, só que ela meio que caiu como professora de artes. Tanto que era pra ela dar apostila, no cara largou, fez, verdade, agora eu não que era lembro. muito legal, lógico, fazer aquele improviso. Eu queria primeiro falar dos QR Code que tá aqui em cima. É verdade, Então, não esquecer. Tem QR Code aqui em cima, é só você seguir lá, os patrocínios, já vai direto pra página, tá? E segundo, depois, Dan, tem como fazer um exercício no final pra gente, que você faz na faculdade, alguma coisa aí? Tipo, Imitando alguma coisa. Um pássaro. Um pássaro, não sei. Eu ia rachar o É bico. muito louco. É verdade. Eu não tô apresentando, vai ser só eles. É que eu esqueci de pedir pra você trazer o violão, porque senão eu ia pedir uma palhinha. Também é outro assunto, hein? É. Tem vários hoje. Hoje tá vários. Vocês estão suaves. Mas uma coisa que eu não falei. Uma das primeiras pessoas que falou pra minha mãe me colocar no teatro foi a mãe da Laura. Tinha uma apresentação de Dia das Mães, eu acho que eu tinha 10 ou 9 anos. E aí, tipo, eu sempre gostava de ficar lá na frente dançando, né? Eu amava ficar na frente dançando. E aí a mãe da Laura, minha mãe tava grávida na época até, e aí a mãe da Laura falou, nossa, você não pensa em colocar a Dandara no teatro? Eu, meu, em teatro? Mas por que teatro? Ela, não sei, eu acho que ela leva jeito. Mas assim, eu acho que essas pessoas são... Não sei, tem gente que acha que quando você tá fora da família, você não conhece, você consegue enxergar coisas que talvez não estejam claras. Então, tipo, eu pra minha irmã, às vezes eu não enxergo uma coisa que talvez outra pessoa seja tão simples, assim, dá pra ver de longe. Questão de pontos de vista, porque você tá todo o tempo com aquela pessoa. E aí você só enxerga o que você quer ver ali. Mas acho que foi ali que minha mãe começou a pensar, né? Mas eu acho que a minha mãe não esperava que eu ia realmente fazer faculdade. Ela pensava que era só um hobby, ela via que eu era muito tímida. Sim. E aí realmente me ajudou muito o teatro. Mas nem eu, quando eu comecei, eu pensava, óbvio que eu queria ser atriz, mas era uma coisa que era assim, você falava, né? Igual eu falava que eu queria ser paramédica, mas eu não quero mais. Assim como eu falava que eu queria ser motorista de trólebus. Coisas que a gente fala quando criança, assim, não vai acontecer. Mas O cara que... A moça do patins do Carrefour, né? Queria ser o cara que andava de patins no Carrefour. Essas coisas a gente só fala. Mas esse de paramédica, queria tanto ser paramédica que minha mãe mandou até fazer um carimbo. Dandara Ferreira paramédica. É sério, eu vivia carimbando no meu caderno. Só que aí depois eu entrei no serviço e comentei, né? E aí eles falaram, nossa, mas paramédico ia usar carimbo em que ocasião? Aí eu É isso que eu tava pensando. Tá com meus sonhos. Pra mim era tão natural, mas acho que eu sempre fui muito apaixonada, assim. Se eu queria uma coisa, eu ficava, é só isso que existe. Aí depois eu mudava rápido, acho que eu ainda sou assim. Uma pergunta, você ainda tem esse carimbo hoje? Tem. Dá pra burlar um? Tenho, mas minha mãe mudou. Agora. Dá pra fazer uns atestados aí. Tava precisando de um no trabalho. Brincadeira. Mas aí, e como que funciona então? Assim, você precisa de muito contato, você falou. Então praticamente a sua área é muito...
muito em volta de contato e essas coisas? Depende. Tem muita gente que pensa em, por exemplo, tem gente que começou o bacharelado com a ideia de realmente você se forma. Essa é a ideia que as pessoas vão. Eu vou fazer a faculdade, dura 4 anos, e aí eu vou me formar e vou trabalhar como uma atriz ou como um ator. Já tá na Globo, Sim. né? É isso que a maioria pensa. E às vezes quem tá lá nem pensa tanto assim na Globo. Óbvio que é uma oportunidade que ninguém vai falar não, né? O povo tem gente que fala, ai, eu não quero ir pra Globo, mas lá no fundo quer sim. Se pintar, o pessoal já tá indo. Então, mas eu acho que tem muita gente que realmente pensa, não, eu quero ser um ator de teatro e viver disso. E acho que a questão é realmente viver. Então, eu tenho muitos amigos que eles fazem muitos trabalhos e os trabalhos são um pouco picados. Então, não é, por exemplo, você é contratado e você tem a sua estabilidade. Tem meses que você vai fazer vários trabalhos e tem meses que não vai fazer. Então, muitos amigos meus que já estão bem mais inseridos no mercado, eu praticamente não tô inserida. Eu faço bastante teste, mas sempre eles têm alguma coisa. Então, por exemplo, tem uma menina que estuda comigo e ela tem eu não sei o nome. Mas é assim, ela faz fotos, então, para as pessoas. Então, isso, ensaio fotográfico. E ela é bem profissional. Então, ela tem os trabalhos dela como atriz, mas ela também faz esses trabalhos que realmente dão dinheiro, tipo, a renda dela do mês. Então, não tive trabalho durante 4 meses. Ela tem lá um negocinho dela para manter ela. Pelo menos fixo, né? Isso, aí tem outras amigas que trabalham, e aí tem muita gente que já começa a trabalhar em escola. Então, por exemplo, ensino fundamental mesmo, professor de teatro, eu não sei como funciona, mas essas pessoas que eu tô falando fazem licenciatura, então elas já têm uma porta um pouco mais aberta para trabalhar como professora. Como bacharelado, é um pouco difícil. Então, às vezes tem gente que faz estágio, mas a remuneração depende muito. Então, realmente, se você não tem alguma coisa, se você não tem seus pais, ou uma família que te banque, e você não tem outro empreendimento fora, é muito difícil se manter só fazendo trabalhos que você não sabe quando vai vir. E aí, a questão agora muita gente, depois, por exemplo, eu tô no 3º ano, e aí no 2º ano eu já comecei a entender que às vezes você tem que ir pra uma agência, e aí tem os golpes das agências, tem que tomar cuidado. E aí nas agências você tem que achar uma de confiança, e aí elas vão facilitar o processo. Então, elas vão mandar os trabalhos que se encaixam no seu perfil. Então, elas recebem toda a demanda e mandam o trabalho pra você. E aí, em cima do trabalho do que você ganhar, eles pegam 20%, sempre. Mas é um preço justo porque, querendo ou não, eles estão te facilitando, te dando contatos de várias pessoas, né? E como é que é esse golpe de agência aí? Não, é porque tem muita agência. E tem agência que vai querer fazer um book seu. E aí você vai pagar R$2.000. E aí, a agência nem vai falar com você durante, sei lá, vai fechar um contrato de 2, 3 anos e você não vai ficar lá estacionada. Aí você não pode fazer trabalho com outras pessoas, porque você tá preso na agência, mas essa agência não vai te colocar pra frente. Isso. É isso. E fez você gastar uma puta grana. Mas isso tem bastante também em questão de modelo, né? Antes tinha bastante. Eu não sei se vocês já viram, mas antes, na rua, tinha várias pessoas. Olheiro de agência. Hoje em dia, na verdade, vem no Instagram. Tipo, tô te procurando pra ser modelo. Acompanhei seu feed, tudo, querendo chamar. Você tem um perfil de modelo, querendo te chamar. Às vezes pode ser verdade, mas... Mas aí tem agência que já tem as agências mesmo que são mais confiáveis, você não precisa pagar nada pra entrar. O que você precisa investir é nas suas fotos. Então isso realmente ninguém vai fazer por você. Aí você paga um fotógrafo, geralmente a agência indica, e aí pra você ter um material. E aí tem tudo, né? Tem o Elenco Digital, que é uma plataforma online que às vezes... Até a pessoa da Globo mesmo, quando precisa de um perfil específico, vai no Elenco Digital procurar, e aí você tem que ter uma página lá com seus vídeos, e aí eles vão procurando. Tem muita gente procurando gente coreana agora, por exemplo. E eu não sei, né? Eu não conheço ninguém coreano. Mas tem muita pesquisa de elenco pra gente coreana pra fazer, tipo, série. Então, esses perfis, querendo ou não, agora que estão mais em ascensão, se destacam, né? Como não tem... Querendo ou não, a gente não vê tanto, né? Funciona tipo um LinkedIn pra artista. Igual se... O cara olha lá... Parando pra pensar, faz um LinkedIn Mas artista. Mas é muito brisa, porque realmente, até o pessoal da Globo, o cara aparece numa novela, fica 4 meses, sei lá quanto tempo sem aparecer, do nada ressurge em outra novela. Então tem esse tempo, então às vezes tem que se manter com outras coisas. Sim. É o que muita gente que faz artes cênicas ou quer ser artista faz. Ela trabalha como artista, só que ela tem outro emprego pra se manter, ou os pais. Mas eu falo isso mais de gente que faz, por exemplo, publicidade.
Então tem gente que faz bastante comercial, aí num comercial você consegue faturar uma grana bem boa, e aí dá pra se manter um tempinho. Tem uma menina aqui da mesma agência que eu. Não sei se vocês já viram a... Ai, gente, eu nem sei se pode falar essas coisas assim, né? Eu não tô citando nomes. Não tá citando, não. Fala Mas aí. de Vocês você. lembram daquela propaganda que tinha Avon tá on no Big Ah, sei, Brother? É sei. a menina que mais em foco, ela é da minha agência. Aham. E aí, pra esse trabalho, pelo que eu tinha visto, pelo que eu recebi, porque assim, você recebe no WhatsApp. Não vou falar, então. Não, o valor não, mas... Não, é um preço bom, é um preço bem bom pra É um você preço bom fazer. que se Óbvio paga. que tem todo o processo, mas também, tipo, você faz uma vez e às vezes você não sabe quando você vai aparecer de novo, né? Exatamente. Então, eu acho que tem que ter um contador. Você já Isso pra pensou? quem já tá lá, eu não tô lá, né? Você não tá numa agência? Não, eu tô numa agência, Tá. mas eu nunca fiz nenhum trabalho assim. E você não, antes disso, você não chegou a fazer nenhum comercial nem nada? Você não fez nada? Já chegou a fazer teste pra algum? Não, teste eu já fiz bastante, meu Deus. muitos testes. Como é que- Mas ainda não rolou. Depende muito. Pra publicidade eu acho que é bem mais difícil. Porque a pessoa ela tá procurando exatamente um perfil. Se você sair um pouquinho desse perfil e aí Já tem não várias encaixa. pessoas. Então, É muita gente, deve ser. E como é que funciona esses testes? Tanto pra, vamos lá, série, novela, essas coisas. Como é que funciona? O que eu mais esses fiz teste de presencial antes da pandemia foi pra publicidade. Então, por exemplo, tinha um que era... Eles te dão um endereço, eles te passam já os valores, e aí você vai fazer um teste. Aí você chega lá, vê várias pessoas igual você, porque é o mesmo perfil, né? É um pouco assustador. Aí você vê, tipo, nossa, sou eu aqui do lado. É muita gente igual. Mas E- vocês vão sabendo, pelo menos, tipo, vamos supor, sei lá, é sobre cachos, é sobre produto de beleza, Você já vai sabendo até a empresa. O bom. roteiro também. Eles têm gente que, por exemplo, tem gente que já passa uma cena pra você estudar em casa e chegar já decorar e já falar o texto. Tem gente que vai na hora do improviso também, né? Passa na hora. Então, ó, você vai falar isso, isso, isso. E aí, teve uma, por exemplo, que eu fui, aí você vê várias pessoas e aí depois as pessoas indo embora. É muito... Tem que estar muito preparado, porque no começo eu lembro que eu ficava muito triste. Sim. Tipo, muito triste. E agora eu percebo que é legal também receber tantos nãos, porque você fica bem mais forte. Pros outros Até já as tá pessoas mais- que são super nomeadas recebem nãos, até hoje. Então, Sim, é uma área que você tem que ser muito forte, assim, porque o tanto de não que você vai receber. e acho que pra musical é pior ainda. Assim, Musical. o que você sente. Porque, por exemplo, ó, o primeiro musical que eu fui fazer teste foi Castelo Rá-Tim-Bum. E aí você já vai, eu já fui, né, primeiro teste da minha vida numa produção mega grande, óbvio que não Sim. ia rolar, né? E aí eu fui uma banca de 6 pessoas, e aí você vai lá cantar sua musiquinha e o cara no piano, e é muito difícil você, tipo, acertar o tom, e aí na hora você tá nervosa e você treinou com áudio em casa e aí na hora ele tá tocando piano, é totalmente diferente. Sim. E aí as pessoas olhando assim, com dó de... Ai, é horrível, gente. Esse teste foi horrível. Eu lembro que depois desse teste eu chorei muito, fiquei muito chateada. E aí você vê várias pessoas treinando, tipo uma sala com mais de 50 pessoas, as pessoas treinando, cantando na sua frente, aí você fica, meu Deus, eu não canto igual essa pessoa. E acho que depois que você vai crescendo e passando por tantos testes, isso muda, né? Porque aí você não foca mais nos outros, você tá ali, foca em você. Fica mais madura, né? Talvez Outros essas processos. pessoas Mas que até estavam acontecer cantando, essas pessoas que estavam cantando é que passaram por vários testes e hoje tá lá de boa. Tipo, passaram por vários e chegou a mesma tipo, opinião que você. Já tô mais calejada pro próximo. Sim. E já aconteceu também de, por exemplo, eles mandaram esse teste e aí tinha a personagem principal que era a Biba, do Castelo Rá-Tim-Bum. E aí tinha várias pessoas do perfil. No final, ninguém passou. E aí já tinham escolhido a atriz, que era uma menina já famosa. Então isso acontece muito. E acho que até você, naquela época era o primeiro ano da minha faculdade. Até o processar eu já tava pensando que tava tudo certo, sabe? Então, acho que a gente sempre tem que ter esperança e você tem que saber onde você quer chegar, mas nunca ficar tão, assim, olhando pros outros. Acho que a gente tem que focar na gente. Acho que isso eu aprendi ao longo desse processo. Que foi um pouco doloroso. Não, imagina, é perigoso, tipo, você olhar pros outros e se sentir, pô, ele é melhor que eu, mas na verdade não, isso é de coisas Você nem diferentes. sabe que a pessoa passou, né? Então. Quanto ela tá se dedicando, há quanto tempo. Exatamente. Tem que começar a olhar pra ver que você tem suas qualidades e é isso, só não foi esse teste, não era pra você. E você enxerga essa profissão como, às vezes, o pessoal tenta muito passar a perna nos outros? Acho que isso em todas as profissões. Talvez por conta de...
Depende, eu não tô totalmente inserida ali no mercado. Eu acho que a gente consegue ver muita coisa de fora, que você vê que realmente tem gente que não é legal. Mas eu acho que depois que você encontra algumas pessoas que você percebe que são pessoas do bem, por exemplo, o pessoal da minha agência, eles são muito legais. Então tem agência que às vezes fala se você engordou, se você não pode mudar o seu cabelo, você não pode chegar com uma cor de cabelo diferente. E aí isso é muito ruim. Mas acho que, por exemplo, encontrei uma agência que eles realmente, o jeito que eu for, eles vão me aceitar daquele jeito. E aí isso vai depender do trabalho que eu vou pegar. Mas em relação a pessoas, na minha faculdade é todo mundo muito do bem, assim. Óbvio que não é uma profissão que você vai ter que não seja seu melhor amigo, que vai te falar, faz desse jeito aqui que dá certo. Ninguém vai fazer isso por você. Sim. Então acho que você rala muito e você descobre sozinho, né? Você vai aprendendo. Então em nenhum momento uma pessoa, por exemplo, nem os professores, que eles sabem já coisas que dão certo, eles não é uma coisa que se fala abertamente. Então isso ainda é bem fechado. É que eu acho que é muito falado isso dessa faculdade, dessa profissão, porque é uma que as pessoas não vão te pegar na mão e falar assim, eu te ajudo, vamos comigo, que eu sei um jeito. É porque não tem um jeito, né? Não tem jeito, é você com você mesmo. E aí às vezes acontece até do que você falou, de o pessoal tá lá ralando, fazendo teste, do nada aparece um nome mais famoso que brotou do nada e pegou o papel na sua frente, porque ele é mais famoso ou é filho de alguém, sei lá. Sim, isso acontece. E às vezes também a gente tem muito isso de falar, nossa, de repente essa menina apareceu e aí você não sabe nem da trajetória dela, que ela tá ralando há muito tempo. Exatamente. Então acho que esse outro lado também é bem legal a gente olhar. Porque às vezes eu falo, nossa, mas do nada essa menina estourou e na verdade ela tá ralando há muito tempo. Há muito tempo. Então acho que isso faz toda a diferença também. Essa profissão tem muita persistência. Já trabalhou com o diretor, né? Facilita também. Já teve por exemplo, você teve um trabalho com o diretor e depois de anos ele tá fazendo uma peça, tá precisando Ele enxerga que você se encaixa. Ela fala, ela já trabalhou comigo, eu sei que ela é boa por isso, isso e isso, vou na confiança do que pegar uma pessoa nova do nada, do zero. Sim, isso acho que faz toda a diferença. E também você fazer tantos testes, assim, eu fiz já muitos testes. E agora a maioria dos testes são online. Mas antes ainda você ia pros lugares, ia bem longe fazer teste. E querendo ou não, às vezes você acha um desperdício porque você não passou no teste, mas é bom porque você conhece, as pessoas te viram. Muita e aí verdade. depois, talvez não, mas talvez elas lembrem, né, da audição. Num desses testes eu conheci o Miguel Falabella. Então, assim, eu fiquei, meu Deus, só de olhar pra ele, eu estar na mesma sala que ele, eu já fiquei super feliz. Não passei, mas nossa. É diferenciado, né? Nossa. Então acho que isso faz. Tem um filme também que é o Sócrates, não sei se vocês já ouviram falar. Eu não vi. É um filme. Eu não assisti o filme, mas ele é um filme novo e foi com um diretor que é estrangeiro, tudo. Mas eu conheci o diretor desse filme, e eu fiz um teste com eles. Não deu certo também, mas assim, é legal porque você começa a ver as pessoas. Fui um lugar que chama CO Filmes. E é uma empresa assim gigante, que eles trabalham com cinema. É uma área que eu ainda também não conheço, porque eu tô mais focada no teatro. Sim. Mas só de você ir conhecendo e falar, cara, há 3 anos atrás eu não sabia nada. E agora, tipo, eu já conheço um pouco, eu já sei como funciona, eu já consigo entender que talvez se eu fizer desse jeito aqui não vai dar certo. Então acho que valorizar o processo. E acho que é isso que eu tô fazendo agora, por mais que eu não... A gente sempre sonha com uma coisa e talvez isso não aconteça. Mas eu tô muito feliz com o processo de já conhecer mais do que eu conhecia antes. Acho que isso é legal. Caramba. Exatamente. Porque assim, você vai pegando experiência, você vai vendo, às vezes, até a pessoa que passou. Você vai vendo como é que ela fez. Sim. O que ela fez diferente de mim. Por que ela ganhou esse papel e por que eu não. Então você vai vendo essas coisas e moldando você. Pra no futuro, você ainda é jovem, você ainda tá na faculdade, por exemplo. Se, tipo, tudo bem, é muito não, aí você fica meio preocupado, você é jovem, você receber muito não quando você é jovem é foda. Porque você veio da escola, viu os seus pais, tudo bonitinho, tudo maravilhoso, e do nada vem uma tempestade, assim. Então você vai se moldando, vai criando força, e aí no futuro, depois você tá formada, aí, Eu acho que só não pode desanimar, né? Então não pode desanimar. É uma profissão que tem que ter muita persistência, eu acho. É a profissão que você já tem que entrar com a cabeça de tipo, muitos nãos, mas às vezes os sims vêm quando vem aproveitar e fazer bem feito. Você tem que aproveitar as oportunidades que aparecem. Exato. E aproveitando, eu queria pegar assim, né? Nem sempre não.
Qual foi o seu primeiro teste, assim? O primeiro? O primeiro foi o do Castelo Rá-Tim-Bum. né? Não, diga assim que você conseguiu. Faz pouco tempo. Pouquíssimo. Não, mas que eu consegui o quê? Não, tipo assim, você fez quais testes? Não teste, tipo assim, qual que você conseguiu entrar? Foi no teatro, fez a primeira peça, tudo? As primeiras peças que eu fiz não tinha teste porque era de escola, né? Então eu entrei na escola de teatro com 14 e aí tinha uma turma que foi a melhor turma que eu tive de teatro. E aí a gente escreveu a peça. Então Caramba. a gente fez uma adaptação de Peter Pan. E aí a gente compôs músicas pra essa peça. Teve gente da escola que foi assistir, a Carla foi assistir. E é muito diferente, né? Porque você tá ali com aquelas pessoas e a gente escolhia os papéis que a gente queria. Então foi uma coisa bem mais livre. E eu acho que eu me descobri muito no palco, né? Sim. Eu sou uma pessoa muito tímida. Mas quando você entra em uma personagem é totalmente diferente. Porque você não tem como ser tímida, porque você não tá sendo você. Não é você. Você tá vivendo Personagem. uma outra pessoa, então é muito tranquilo. E acho que essa é a graça, né? De você... É como se você doasse o seu corpo pra outra pessoa viver. Sim. Por alguns momentos, né? Eu com pessoa muito sim, tipo, eu vi esses dias que tem uma atriz que ela sempre se despede dos personagens como se fosse feito parte dela, como se fosse um filho dela, porque você criou uma Se outra apega, personalidade, né? você se apega. Você pegou muito a personagem. Não é você, né? Tipo, zero você. Sim. Então é muito da hora. Essas peças de teatro, você chegou a fazer quantas, mais ou menos? Então, a primeira foi Peter Pan. Será e aí que eu pode? era bem novinha. Então a gente não tinha nenhum trabalho corporal. A gente, tipo, era pegar o texto, decorar o texto, saber as marcações, saber onde eu ia ficar no palco, estudar, decorar as músicas, saber que tom a gente tava. E era isso, né? Então acho que a gente também conhecia, como era o primeiro ano de teatro, era um conhecimento um pouco mais limitado, né? A gente só sabia que a gente não pode ficar de costas quando a gente tá Sim. no palco, que você tem que sempre estar numa meia-lua, tinha coisas que você não podia fazer e era isso. Então era uma coisa bem livre. Tinha árvore? Não, Sempre tem não alguém de tinha. árvore. Mas a gente sempre zoou com isso, realmente. Não tem, né, nos teatros, uma pessoa que faz árvore. Não, tem. Em Tem? teatro contemporâneo, acho que é a coisa que as pessoas mais gostam agora, de se desprender do cenário e você fazer o seu cenário. Então, se eu Caramba. quiser ser árvore, eu posso ser árvore. É super bonito. Se você quer Super Eu sempre fez um tempo assim. Não, mas acho que é isso. Nesse a gente fez o cenário, a gente pagou costureira, então acho que no começo da carreira, principalmente quando você paga uma escola, o investimento é seu. Então você tem que usar o seu tempo livre pra você estudar, você tem que usar o seu dinheiro pra você pagar o seu figurino, ninguém vai comprar seu figurino nem em escola de teatro, a não ser que, não sei, eu nunca vi. Mas a gente pagou uma costureira pra fazer roupa, a gente ficou a tarde toda cortando papel crepom pra fazer o cenário, então é um trabalho assim, realmente em grupo. E nessa época era bom porque eu tava no 9º ano, né, então tinha que estudar pras provas, que a gente achava que era muita coisa, estudar pra 2 provas por semana, realmente a vida era bem difícil. E aí o tempo que eu tinha eu ficava lá lendo, estudando, então era bem mais livre. A segunda peça que eu fui foi Gota d'Água. E eu acho que essa foi a peça que eu me encontrei. Porque o Peter Pan era um musical, eu gosto muito de musical, mas não é a minha coisa favorita, assim. Eu realmente gosto muito de drama e de realismo. Então acho que essa é a parte que eu me identifiquei muito com Gota d'Água. Que fala sobre uma mulher, e aí essa mulher, ela ficou velha, ela tem 43 anos, e aí o cara cansou dela, porque ela tá velha e ele é mais novo, e ele teve filho com elas, e ele larga ela pra ficar com uma outra mulher bem mais nova, com um cara que é rico, e realmente isso muda, então falava muito da mulher, e nessa época eu nem tinha essa questão, sabe, de pensar como uma mulher, porque eu tinha 16 anos, sabe, e eu nem sabia o que era feminismo na época. Sim. E era uma coisa ainda, eu acho que óbvio que muitas pessoas já pensavam sobre isso bem antes, né? Lógico. Mas pra mim não era uma coisa palpável, não era uma coisa que eu falava sobre, que eu conversava. E com esse texto eu comecei a ficar, gente, mas ver umas coisas assim discrepantes, sabe? De dinheiro e do cara trocar uma mulher por outra, e aí por causa do dinheiro pra ficar com herança. Então, realmente foi uma coisa que mexeu muito comigo. Foi um papel que me transformou. Nesse, por exemplo, aí não tinha cenário. Era só as pessoas, acho que eram 5 pessoas no elenco. A plateia bem pequena, porque era dentro de uma escola de teatro. E tinha cena de tapa, que eu participava. Então a gente ensaiou muito, mas foi uma coisa muito gostosa. Eu não lembrava
das coisas. Tipo, quando parece que você tá em transe, sabe? Sim. Depois você estudou tanto a personagem, fica tão natural. E aí eu tava lá e depois eu falei, nossa, eu nem tava... Sabe quando você tá tão imerso que você não consegue pensar? Tipo, eu podia olhar pro meu pai, assim, na plateia, E não como lembra- se não fosse ninguém, assim, Porque que eu você tá conhecesse. vivendo uma outra pessoa. Sim. Então acho que esse foi o que mais me marcou. Acho uma brisa porque parece que, tipo, até quando você tá lendo um livro, que aí você se identifica com um personagem, que aí você... Não que eu leia muito livro, né? É. Mas é que... Tem muita propriedade pra falar, né? propriedade pra falar, mas na escola que eu lia bastante... É. E desenhava. Eu lia os livros lá que era pra prova, mas também, né? Era questão de Eu não li sobrevivência. esse livro. Eu lia porque alguns eu gostava. Quando eu gostava do assunto, meio que você entrava no personagem e meio que você esquecia do mundo afora, praticamente. Sim. Você entra no personagem, você fica nele e meio que cria uma visão na sua cabeça que realmente parece que você tá em outra realidade. Então acho que a peça teatral deve ser muito isso. Mas meio que você executando, é uma ação. Você tá lá, não é você só tá lendo. Então deve ser Tá muito vivendo louco. aquilo, Tá né? vivendo. De certa forma. Mas eu consigo ver agora, olhando pra trás, que aquilo foi muito importante pra minha vida. Porque eu lembro que depois dessa peça, várias pessoas vieram falar comigo, porque realmente, gente, uma menina de 16 anos fazer uma mulher de 43 não foi incrível. Foi um processo da minha vida. Eu me senti muito bem. Eu acho que eu consegui entregar o meu melhor daquela época. Sim. Mas o clima ficou muito diferente. Então, mas, por exemplo, hoje eu olho pra trás e falo, cara, não teve nenhuma preparação com o meu corpo. Como é o corpo de uma mulher de 43 anos? Exatamente. E eu tava com o corpo de uma menina de 16. Então, acho que todo esse trabalho eu fui olhar depois, quando eu entrei na faculdade. Que aí eu vi que a gente tem aula de corpo, tem aula de voz. Então, não era a mesma voz da Dandara, era outra voz, sabe? E aí, às vezes, o jeito de andar. Então, acho que a gente via... Eu pensava muito em ações. Como eu vou pegar o celular, sabe? Não sendo eu. Mas isso é uma coisa muito simples, porque acho que a gente tem que trabalhar primeiro o corpo, e aí depois realmente... Antes eu pensava muito nisso, né? Nessa cena eu vou mexer no meu cabelo desse jeito, porque não é o meu jeito de mexer o cabelo. Mas era uma coisa assim muito boba. Você tá numa brisa, né? Mas isso porque eu não entendia. Então acho que agora a construção, se eu fizesse essa peça de novo, seria totalmente diferente. Lógico. Acho que antigamente você tentava só se afastar da Dandara. E criar um personagem sem um pingo de Dandara. E aí, no caso, isso não existe. Não dá pra criar um personagem sem a Dandara, porque Exatamente, a Dandara porque que... Tá fazendo. Você, como você falou, você molda ela. Você tem as aulas corporais, você tem vocal, tem vários fatores pra mudar. Então deve ser trabalhoso, mas deve ser um trabalho que quando acaba você fala, nossa... É o que ela disse, né? A sensação de entreguei tudo que eu podia entregar. Mas então, no dia que acabou, eu falei assim pra mim, gente, é isso. Não tem como ser outra coisa. Eu falei, agora eu tenho... Antes eu tava assim, talvez eu faça outra coisa. Mas depois desse dia eu falei, gente, realmente é isso. Mas eu me afastei do teatro depois dessa peça. Aí eu fui pra uma outra turma no ano seguinte, e aí a turma já... Sabe quando eu falava com o povo aí, eles, eu tô fazendo aqui por hobby. Aí eu ficava, mas moça, por hobby. Hobby não. Mas isso eu não sei porquê. Talvez se eu podia ter continuado. Mas eu já tava vendo que eu não tava progredindo. Eu tava numa turma que tava realmente lá só pra se soltar, né? E nesse caso não tinha módulo. Eu não fiz profissionalizante, era um curso livre. Então você podia cair numa sala com uma pessoa que tinha começado agora o teatro e numa outra que tinha 8 anos de teatro. Então era bem diferente. E eu falei, eu vou sair. Aí eu fiquei nessa, aí eu saí do teatro de São Caetano. E aí eu falei, vou agora na música. E aí eu fui pra música. Entrei numa escola que nem tem mais, ela era na Conceição, EMT. E aí eu entrei pra aula de voz, que eu falei, agora vai ser meu momento, eu vou pro The Voice. Gente, eu era muito idealizava as coisas e achava que ia tudo ser muito rápido. E aí eu entrei nessa... Mas eu aprendi muita coisa, né? E era uma aula de canto com 4 pessoas, só que aí era assim, um cara era de rock, o outro era canto lírico, era eu, e uma outra menina era tipo super punk. E aí a mulher tava preparando os 4, aí eu, mas gente... Claramente a Dandara, né? Rock, Aí eu cantando lá, tipo, a mulher falava, isso vai fazer tão de menininha. Mas... E os caras tudo rock forte. Então, e era muito difícil. Por mais que você falasse, são só 4 pessoas na turma, não dá pra professora dar atenção pra todo mundo na voz. Então eu aprendi algumas coisas,
Mas aí eu não evoluí. Aí eu falei, por que eu não comecei a fazer violão aqui ao invés de fazer canto? Aí eu fiquei, nossa, e era cara a escola. Gente, eu tenho que agradecer muito os meus pais, porque realmente não é todo mundo que tem pais que realmente apoiam, principalmente em coisa de artes. Meus pais falaram, oxe, não, vai estudar, vai fazer outra coisa. Vai. Não, porque é realmente a mente que as pessoas têm. Sim. E tudo que eu falava pros meus pais, eles falavam, não, acredita nos seus sonhos. Meu pai mesmo, ele falou que o sonho dele, da vida dele, era ser policial. Sim. E ele sonhava com isso. E minha avó falou, não, você não vai ser policial porque é perigoso. E aí ele mudou, agora ele gosta do que ele faz, mas até hoje ele fala que às vezes, ele fala, como seria se eu fosse um policial? Ele falou, eu não quero que você sinta isso. Então, se é pra você quer ser atriz, vai fundo. Pode não dar certo, mas tenta até você não ter mais chance. Vai dar certo. Não, lógico. Top isso. Mas é isso. Aí eu fui pra música e fiquei 5 meses, 6 meses. E eu já falei, gente, já não dá mais também, né? Porque teve uma hora que a mulher falou assim pro cara. Tava os 4, né, sentados, e ela falou... Ela tava comparando a gente, né? E ela deu um feedback pra ele, assim, enorme. Falou, cara, ó, eu vejo um potencial muito grande na sua voz. Pra ele. Você é incrível, então foca nisso. E ela não falou nada pra mim. E aí eu não fiquei triste. Aí eu falei, cara, se eu não fiquei triste, é porque não é uma coisa tão importante assim pra mim. Se fosse no teatro, e aí uma pessoa falasse isso pra uma pessoa e não falasse pra mim, eu ia ficar devastada. Lógico. E aí, óbvio que eu tenho uma paixão, assim, muito grande pela música. Mas realmente, a arte que eu posso falar que, assim... É assim, uma coisa que eu vivo para é o teatro. Uhum. E aí, nesse dia eu falei, então acho que não é isso, eu tenho que voltar pro teatro. Só que aí, eu saí de lá, né? Aí eu fui pro violão. E aí eu fui fazer violão numa escola perto da minha casa, só que aí eu tava já no cursinho. E aí eu tocava violão só na aula, ia pra casa, não treinava e não aprendi muita coisa. Uhum. E aí depois fui pro cursinho e aí depois entrei na faculdade. Então, querendo ou não, de 2016, no final de 2016 até 2019, eu fiquei longe do teatro. E aí foi uma época bem difícil pra mim. Sim. Eu consegui ver, tipo, tudo aquilo que eu tinha melhorado com os 14, acabou, sabe? E aí eu me via... Óbvio que a gente é normal, né? Você vai conversar, tá tudo bem, não tô mal. Mas realmente a minha vida eu tinha mudado. E aí você cresce, aí você vê, cara... Eu me afastei tanto de uma coisa que eu queria, e tudo bem, que eu me afastei porque eu precisava estudar, e aí eu tinha que passar na faculdade, não queria pagar uma faculdade. Então tudo isso mudou, mas às vezes as escolhas são muito decisivas, né? E aí ao mesmo tempo eu penso... Talvez foi bom, porque se eu não tivesse tanto tempo longe do teatro, eu não saberia que era isso mesmo, sabe? Exatamente. Então eu não teria certeza. Então eu acho que esse tempo longe fez eu querer mais e aí na faculdade eu me encontrei. Mas nunca tô satisfeita ainda, não. Não, lógico, sempre dá pra melhorar. É. Não pode parar. É uma área que você não pode parar. Sempre não pode estar satisfeito, não. Sempre acho que nenhuma área a gente Sim, tá exatamente. totalmente satisfeito, né? Não pode se acomodar. Uhum. E acho que em partes foi bom porque você meio que você estudou e conseguiu entrar na sua faculdade e lá você é 24 horas teatro praticamente. Entre aspas, né? Agora tá osso, mas é basicamente isso. Mas ano que vem eu me formo. Eu acho. Sério? Não sei. Mas aí eu não sei, eu acho que eu acho que eu iria pra licenciatura, continuaria fazendo coisas de teatro. Não parar de estudar essa área. Porque aí você tem vários leques, né? Você não fica só, tipo, no bacharel. Você não fica, aí você pode ter a licenciatura, você que abre caminho pra outra coisa, não sei. Pode ser várias coisas. E aí nessa parte de música, você pensa? Eu queria saber, porque assim, né? Eu vejo filme, tudo que vislumbre, que não sei se é verdadeiro, mas tipo aquele que fica tipo a treinar as cordas vocais. Mas é isso mesmo. Tipo, você tem o teclado, aí ela faz tan, aí você faz mi. Mas aí você começa assim. E aí ela vai até o agudo, até você não conseguir mais. É tipo o pássaro explodindo no Shrek, né? Uhum. E aí tem a respiração diafragmática, que aí você tem que não respirar igual a gente respira, né? Tipo, às vezes a gente fala e a gente puxa o ar pela boca. Sim. E aí, na verdade, você tem que puxar. E às vezes a gente fala, respira fundo. Aí a gente faz... E na verdade o ombro não precisa fazer parte do processo. A gente respira fundo, a gente tentar jogar nossa barriga um pouco pra frente, sabe? E aí essa respiração é difícil quando você tá cantando, e aí tentar fazer essa respiração. Se vocês prestarem atenção, alguns cantores cantando, às vezes eles fazem assim, ó, na barriga, né? E aí eles na verdade estão só tentando ver se eles conseguiram expandir o máximo o diafragma pra conseguir ter mais ar. E aí. Aí eu já tive uma banda.
Nem ferro, Eu tive uma banda quando eu era pequenininha com a Gi. Qual o nome? Era Garotas a Bordo. Mas então, eu acho que realmente foi um processo de me descobrir, porque desde quando eu era pequena eu gostava de fazer essas coisas. Tava nesse então, mundo meio artístico, assim. eu só descobri mais tarde, Não mas acho sabia que dessa, Nessa não. banda cantava o quê? a gente gostava de Rebeldes. E a gente cantava as músicas do Rebeldes. E aí era Garotas a Bordo porque a gente gostava de Zack Code, isso que eu ia a falar. bordo. Eu falei E por aí a causa gente do Zack colocou Code. Garotas a Bordo. Eu falei por causa do Zack Code. Mas a gente era novinha. Eu tinha o quê? 11 anos? Eu tinha, Não. eu tinha Tudo 20 eu tinha anos. 11 anos. Não sei se eu tinha 11, acho que eu tinha uns 11 anos, 12, 13 já. Ah, eu tinha 20 anos. Mas a gente se apresentava. É. A gente se apresentava. Tinha um bar perto da casa do meu pai. Era o bar do João. Não, ainda tem o bar do João, eu acho. E aí e ele super era amigo da família da Gi. E aí a gente falou, vamos lá um dia cantar, né? Só que a gente não pegou o microfone nem nada. A gente só ficou lá na partezinha de fora do bar cantando. Acho que ninguém nem olhou pra gente. Mas depois a gente se apresentou no aniversário de 15 anos da Gabi, mas a gente acabou com a festa, porque foi horrível. Aqueles microfones ruins que faziam barulho. Chiado, né? Mas então, nessa época eu já gostava muito de me apresentar e de cantar. Eu gravava bom. vídeo, então eu não postava. Cantava É na verdade, sala de tava aula. na sala de aula. É verdade, que a gente sempre falava, a Danara sabe cantar, hein? Aquela música do Chris Brown, né? Era muito bom. Mas é. Que inclusive, brincando. Quer dar uma Já tem palhinha? o vídeo. Quer dar dela. Já tem um vídeo dela, muito Verdade, bom. tem. Verdade, você criou um canal no YouTube pra divulgar suas músicas. Foi na pandemia. Exatamente. E você quer voltar? Porque você deu uma parada, não deu? Você pretende voltar? Você já parou de vez? Não, eu realmente queria muito voltar. É que agora é CLT, né, gente? É complicado. Aí tem a faculdade, aí A vida do protagonista. tem o canal que gente, eu gostava muito, ó, de fim de semana na pandemia. Teve uma época que foi ótima, que a minha empresa teve que cortar gastos. E aí eles falaram, Dandara, a gente vai ter que te suspender por 2 meses de trabalhar. E aí eu comecei a receber, bem menos o salário, só pra, eles falarem, não, você ainda tá aqui, mas não dá pra gente te pagar o salário completo, porque quebrou, assim. E era uma escola de inglês pequena. E aí eu fiquei 2 meses sem trabalhar. E eu recebia um salário bem pequenininho, simbólico, né? Mas eu falei, gente, tudo bem. Naquela época, tava em casa, ninguém gastava com sair, não dava pra sair. Era realmente foi de abril pra maio. Sim, foi a parte. Abril, maio, acho que foi Acho isso. que é a parte mais crítica. que foi. Isso, aí eu realmente fiquei esses 2 meses. Nesses 2 meses, eu comecei a pegar o violão e aí eu falei, cara, tudo aquilo que eu não tinha aprendido nas aulas de violão, que eu ficava o dia inteiro em casa, vou lavar uma louça, fazer comida e não trabalhava. A faculdade ainda não tinha voltado, que tava ainda meio... Eles estavam se organizando para fazer o EAD, que a gente foi fazer bem depois. E aí eu ficava tocando violão, e aí eu descobri que eu gostei de pintar. Então esses 2 meses foram muito bons pra eu me descobrir, assim, mesmo já tendo 20 anos, né? Sim. E aí eu descobri muita coisa. Eu comecei a tocar muito violão e eu falei, cara, antes eu sempre falava, eu vou criar um canal no YouTube, mas só quando eu souber tocar violão. Sim. E aí, não que eu saiba totalmente, eu preciso tocar bastante pra tocar uma música sem errar. O Léo sabe disso. E aí, às vezes, de fim de semana, o Léo ia pra minha casa e a gente gravava e era uma coisa, assim, muito gostosa. Não é uma vez só, eu gravava muitas vezes até ficar Imagina. bom. Porque é difícil tocar violão, Tem eu questão acho de difícil áudio ainda. também. É, Se o áudio ficou bom, essas coisas, não tem? mas o problema era eu errando o violão mesmo. Com experiência. Esse é o maior problema. É muito difícil quando assim, você tocar e cantar, encaixar a letra da música com tocar. É muito difícil. As batidas. Quem já sabe tocar tranquilo, ok. Meu primo mesmo, ele sabe tocar super bem. Mas eu ainda tô ali no iniciante, então é difícil. Eu tocar uma música assim sem errar nenhuma vez. Aí você já tem a câmera. Aí tem uma pessoa que tá disponibilizando o tempo dela. Aí você fica, ai, tem que ser rápido. E aí você fica um pouco ansiosa e nervosa. Mas o Léo, ele sempre me ajudou muito. Grande Gostava muito das diretor participações dele batendo na madeira só. Como se estivesse fazendo algum Fazendo a ritmo. percussão. Como se tivesse algum ritmo. Mas eu gostei muito, então depois que eu comecei a colocar no YouTube, foi outra coisa. Eu falei, gente, eu também gosto de fazer isso. Mas eu quero voltar. Eu acho que só preciso dar uma parada de trabalhar, né? Não tem, Porque... tipo, nessas... Vai ter Não, não é nem férias? dar o tempo do YouTube, não. É porque realmente o trabalho não dá pra fazer tudo. Não, você precisa ter um tempo do trabalho mesmo. Tipo, você vai entrar em período de férias agora, não vai? Vou ter 20 dias de férias. Aí, ó. Bicho, 20 dias, 20 vídeos direto. Já se Cada dia um vídeo. Mas eu gostei muito do YouTube. E o YouTube
tipo, eu comecei a postar, o primeiro vídeo é um vídeo que eu fiz, esse vídeo, porque tinha que ter no YouTube pra fazer aquele teste lá qual o nome? Castelo Rá-Tim-Bum. Aí eu postei o vídeo porque precisava ser o vídeo no YouTube. Aí eu falei, vou postar, ninguém vai saber desse canal. E aí eu não vou divulgar pra ninguém, só vou postar pra eu conseguir passar no teste, tipo, ir pra segunda fase do teste, que primeiro tem uma seletiva, né? Ir pra segunda fase, depois eu apago. E aí eu tava lá tranquila, aí o Zóio comentou no vídeo, eu falei, ai, ele viu, que droga. Mas aí depois eu comecei a postar no Acho que canal. eu que achei esse canal, inclusive. Foi? Acho que foi nós dois. Tinha acho que 2 seguidores. Tinha, era 2 eu. inscritos. Era eu não sei, eu acho que foi você. Mano. Não, fui eu, cara. Era o Foi Juninho. você, o Juninho. Era o Juninho. Que eu achei, eu falei, olha esse canal aqui do Dandara. Eu falei, eu não vou contar nem pra ninguém, porque eu não quero que ninguém saiba ainda. Eu achei sem querer, eu não sei como eu achei esse canal, mas foi muito bom. Mas ó, pode ver que esse vídeo faz já uns 2 anos. 2 anos, vai fazer 3 anos já esse vídeo. É, pô, é da hora. E aí você tem música criada por você? Ah, eu queria. Não, ó, quando eu era pequena, eu fazia composição. Você pensa em fazer composição a mais ou... Ah, eu penso. É que eu acho que realmente você tem que estar num... Às vezes eu gravo umas coisas e deixo guardado. Falo, vai que um dia, né, dá uma coisa certa. Mas se você tá pensando, às vezes eu fico cantando, né, no chuveiro. O chuveiro é a melhor coisa. É o nosso E aí- estúdio, né? Mas e aí eu tenho umas ideias, mas é difícil. Às vezes você canta e você fala, nossa, ficou legal. Mas aí você esquece, aí nunca mais lembra, aí tem que trabalhar. tem, que e esquece. anotar, tem que anotar bastante essas coisas. Mas tinha uma que eu fiz uma composição. Eu tenho uma letra, tenho uma pastinha das coisas que eu fazia quando eu era pequena. E aí eu fiz uma música que era super assim. Nem tinha acho que 3 linhas da música. Mas foi a primeira música que eu fiz. E aí essa tá guardada, eu nunca nem cantei, nem lembro mais. Só se eu ler a Vai que letra. no futuro aí. Vai que, né? É. E E a aí? outra foi ano passado? Ano Foi ano passado. passado. Que eu fiz uma música pro Léo. Mas é porque eu já tava falando, eu queria fazer uma música pra ele, né? E aí eu nunca tinha feito uma música. E eu Grande comecei a bimba. falar, vou compor aqui, né? E aí ficou legalzinho, eu acho. Ah, ficou Ficou muito ficou top. muito boa, Ficou de muito verdade. top. De Mas verdade. assim, acho que não. Acho que a gente tem esse processo ainda de descobrir qual é o seu estilo. Se eu fosse compor música, eu não sei se seria esse estilo ainda. Mas eu gostei. Você Não, curte... não, só eu queria comentar. A uma Marina me coisa. ajudou. A Marina, minha irmã, é muito boa. Pra música, ela é muito boa. Caramba. Ela é Tem gente que criativa. já nasce, ela já nasce já. Às vezes ela fala, o Dandara está no tom errado. Caramba. Mas eu nem sei. Já. Será que ela vai ser Mais um artista professor na minha vida. Não, mas ela é de verdade. Ela fala, Dan, mas tinha uma hora na música que eu tava tipo. Eu fiz a música primeiro e aí depois eu falei, agora eu vou tirar os acordes, né? E aí eu comecei a tirar os acordes no violão. E eu nem sei, tipo, tem gente, eu nem sei qual é o nome, campo harmônico? Acho que é isso. Então às vezes você tem, você vai começar a música com dó e aí você vai usar no campo harmônico de dó, que eu não sei. Por isso que eu ainda não sei tocar bem. E aí. Eu falei, nossa, mas eu não tô conseguindo. Ela, Dan, mas é só você dar uma pausa nessa parte aqui, ó, porque eu não tava conseguindo segurar o ar pra toda. Ela, Dan, mas dá uma pausa. Ela fez assim, aí acabou. Eu fiquei, gente, tão simples Pronto. pra ela, né? E aí que eu fiz? Depois eu levei pro meu tio, que o meu tio ele entende bastante de música. E ele tinha uma banda de pagode, super legal. Tem até o CD. E aí ele falou, Dandara, mas o que você fez aqui? Não tem como você juntar esses 2 acordes. Não dá, Não orna, né? casa. Mas dá sim, ó, tá tão bonito. E aí ele falou, não, ó, deixa eu te explicar. Ele explicou que o campo harmônico não tinha nada a ver com aquele acorde que eu tinha colocado. Eu só tinha falado, ó, acho que isso aqui fica legal. Eu coloquei. E aí ele falou, não tá legal, não daria pra tocar essa música. E ele queria mudar. Eu falei, não, vai ficar desse jeito aqui. E aí ficou desse jeito. Mas acho que isso é uma coisa que eu quero estudar no futuro, talvez ano que vem. Seria ótimo se eu conseguisse entender. Realmente isso faz toda a diferença. Se você já sabe de cor os campos harmônicos de cada... Eu nem sei se eu tô falando a coisa certa, gente. Campo harmônico. Às Não, vezes tudo bem. tá outra coisa e aí depois fala, não, que é isso que ela tá falando? Nem existe campo harmônico. Gente, eu não sou tudo especialista bem. em música. tudo- Mas acho que depois que você sabe... O Miguel toca violão. Não sei se você sabe isso. Eu só toco. Você Tipo assim, eu fiz a aula toda, só que eu aprendi em casa, porque eu não entendia nada. Até hoje, se eu não estiver vendo a cifra no celular, eu não sei o nome das coisas. Eu sei que é o G, o que é o C, o D. Mas você sabe o G? O G eu sei, é o Sol. Aí o resto eu vejo e falo, é o C. É o A com M, então é o A menor. E pronto. Ai, não, eu sei isso, mas o resto foi
não sei não. Nossa, eu tenho... Mas então, acho que depois Tadinho. disso já fica mais fácil. Por exemplo, por isso que as pessoas, às vezes, nem pessoa que tem ouvido absoluto, que sabe a nota, tipo, tocou, já sei que nota é essa. Muito menos, gente que já sabe só o campo, já você escuta a música, já consegue acompanhar, pelo menos. Eu não consigo acompanhar se eu não vejo as cifras. Porque aí eu não tenho a noção de tudo isso. Então, se eu queria realmente estudar música pra entender. E talvez isso ajuda muito também no canto, né? É verdade. Se você fala, Dandara, canta em sol. Eu Eu vou cantar do jeito que eu sei. Mas eu acho que eu realmente quero estudar canto. Eu estudei por pouco tempo, 6 meses é muito pouco, então... É pouco. Precisa de mais tempo. Uns 6 meses, vixe. Pra música, violão, essas coisas assim. Instrumento é Dedica a muito vida tempo. inteira. Sim. Então, né? Tem um instrumento que você gostaria além do violão? Eu tava pensando em comprar um ukulele, mas é bem parecido, né? Então é só muda os acordes. Não, ukulele? O ukulele é muito bom. Mas outro? Então, acho que não, porque se eu tô levando esse tempo pro violão, eu quero ficar boa no violão. E aí se eu for já pro outro, acho que vai ficar... Eu não sei. A gente sempre pensa, né? Tipo, antes eu pensava violino, acho lindo, Tocar uma piano. flauta. Ai, não sei. Tô brincando. Mas a minha irmã, ela já... Ai, gente, às vezes dá uma raiva das pessoas que nascem assim, né? Ela já sabe. Já? Não, ela não sabe tocar violão. Mas ela já sabe tocar flauta. Não que ela toque magnificamente, mas ela já sabe tirar umas músicas. Por exemplo, ela aprendeu na escola flauta. E ela tava lá tocando flauta e ela pegou uma música. Qual a música? Acho que era Shape of You, do... É do Ed Sheeran? Isso. E aí ela tava com a flautinha e ela só tava escutando ela. E aí eu fiquei, gente, mas como que ela nem viu o acorde? E ela só tava escutando e já tava tentando acompanhar, e coisa que eu não consigo. Então acho que, querendo ou não, ela não estuda música. Mas se ela estudar, ela vai ter uma facilidade maior do que eu. Porque tem gente que já tem esse dom, sabe, mais rápido. Tem uma música que a gente cantou junta, que é... Tem. Qual o nome? Amarelo, Azul e Branco. Isso. E aí, eu tinha acabado de trabalhar e eu falei, nossa, tô com tanta vontade de gravar, mas eu não ensaiei. Como que eu vou gravar se eu não sei? Falei, Mari, vamos tentar aqui rapidinho? Aí eu cheguei, a gente já grava, né? Aí a gente tentou. E aí ela pegou o carrom, ela nunca tinha pegado carrom. E tipo, não que ela toque carrom. Mas se você olhar o vídeo, ela consegue, ela tem já Uma facilidade. esse feeling, sabe? Tem gente que toca e ainda não sei. Mas a Mari, já dá pra perceber que ela já leva jeito também pra percussão. Eu não levo, então... Mas é isso, tem gente que já... Ele falou que carrão é carro espanhol. É? Carrom. Aquele instrumento que você bate. Não, eu sei. Tem gente que escreve cajon, mas fala carrom. Que Né? elas falaram o que é carrão. Eu escutei, o cara é carro espanhol. Não, é aquele instrumento que você bate embaixo. Assim. Aquele carrinho. Foi assim. Não, isso eu sei. Perguntaram aqui do meu lado, o que é carrão? Aí eu falei, é carro em espanhol. Aí todo mundo começou a dar risada e o Mário não começou a cascar o bico também. Muito bom esse cara. Mas também é caixa que fala ou eu tô chapando? Tô chapando. Caixa da bateria. Caramba, hein? Valeu. Grande bingão. É caixa da bateria, não? Não, então. Eu falava que era caixa só pelo formato, né? Não, é da hora. E você falou que quando você entrou no canto, você pensou em entrar no The Voice. Você mandou? Então, sua nessa inscrição? primeira... Gente, eu viajava na maionese. Isso é tão antigo, né? Mas então, eu falei assim, gente, eu acho que eu traçava estratégia, né? Eu vou entrar no canto, porque óbvio que o teatro, esse pessoal da minha sala não tava muito legal. Então eu vou entrar no canto, porque eu já fico com uma... Já sei, porque eu sei cantar, mas não sei, né? Segura a barriga? Não, mas eu não sei, por exemplo, não sabia nada, não sabia ler partitura, nem nada. Ainda é difícil. Lógico. E aí eu falei, vou entrar, porque o que eu faço? Eu já entro no The Voice, porque se eu entrar no The Voice, olha a minha cabeça, se eu entrar no The Voice, não deixa de ser mentira. Lógico. E se eu aparecer lá, fica um pouco mais fácil. Aí eu lembrava da Lógico. Lucy Alves, que era uma mulher nordestina que entrou no The Voice, mas a bicha era boa, tocava uma sanfona, e aí virou atriz da Globo. E eu falei, gente, Verdade, lembro dela. pode ser isso. Também. Eu entro como cantora no The Voice e aí depois eles falam, olha, eu acho que essa menina leva jeito pra ser atriz. E aí me botam na novela. Eu pensava nisso. Só que aí ficou por isso. Aí eu saí, eu não me inscrevi. Mas ano passado, falei, meu tio, acho que esse tio que tinha banda, falou, Dandara, as inscrições do The Voice estão abertas, por que você não se inscreve? Eu falei, né? Porque eu não me inscrevo. Tô fazendo Aí eu fui lá- nada. então, eu fui lá, me inscrevi. O Léo, de novo, gravou uns vídeos. Você tinha que gravar um vídeo de apresentação, por que você gosta da música, se tinha pessoas da música na sua família, tudo.
E aí eu gravei esse vídeo. E aí falei, vou mandar, né? Se eu não for chamada, já recebi tanto não, que tá tudo bem. E aí, Dandara, você foi aprovada pro primeiro processo do The Voice. Eu falei, legal, né? Aí, tudo bem. Aí na época, eu entrava 4 horas no serviço. E aí, o teste era 2h30. E já tava o serviço presencial, só que eu trabalhava aqui em Diadema, né? Aí eu falei, gente, teste 2h30, eu começo a trabalhar às 4. A chance desse teste atrasar é muito grande. E era tipo tudo online, porque era na época da pandemia, foi ano passado. E aí tudo bem, você colocava lá o celular, coloquei já ring light, me arrumei bem bonita. E aí você tinha várias pessoas, eu acho que não era no Zoom, acho que era no Google Meets na época. E aí tinha muita gente na câmera, tinha coisa tipo de umas 50 pessoas na sala, esperando, na sala de espera. E você ficava lá na sala de espera, no celular, né? A internet não podia acabar, porque imagina, perder uma oportunidade dessas. E aí eu fiquei lá, prontinha, e você esperava. Fiquei coisa de 1 hora esperando, aí já tava dando 3h30. Aí eu fiquei, meu Deus, meu trabalho. Mas tudo bem, vale a pena. Se eu passar, né? E aí aí você entrava numa sala, eu tinha escolhido a música da Maria Rita. E aí você entrava, aí todo mundo com a câmera desligada. As pessoas que estavam te escutando, né? Aí, pode começar a cantar quando você quiser. E aí você tinha que colocar um playback, né? Que eu coloquei no notebook. E aí eu cantei. Eu achei que eu cantei super bem, gente. Eu acho que eu falei, cara, foi bom, mas não foi ótimo, né? Mas foi bom. E aí acabou, aí ficou aquele silêncio. Eu falei, será que a internet caiu? Viraram a cadeira? Aí o que aconteceu? Aí a mulher falou, tá bom. Não tem prazo de espera, tá? Tipo, como se não era pra eu ficar checando meu e-mail, porque talvez nem viesse mensagem. E aí, ok, aí desligou. Eu cheguei um pouco atrasada, mas eu cheguei coisa de meia hora atrasada no serviço, não foi muita coisa. Fui bem de carro rapidinho pro serviço depois. E aí eu fiquei nessa coisa, né? Aí tudo bem, eu ficava olhando no e-mail direto, aquela ansiedade. E aí, depois eu vi que passou muito tempo. Eu falei, gente, não rolou. Mas assim, gostei de fazer parte da experiência, de ver como funciona. Talvez não, né? Vou me inscrever até entrar. Isso que eu ia falar. Tentar escrever? E aí eu falei, não, mas pelo menos da próxima eu já vou saber como funciona. Eu vi que aquela música não funcionou, então o que eu posso fazer pra melhorar? Eu posso dar uma sugestão? Chris Brown. Mas tem que ser música brasileira. Se você cantar uma Sério? estrangeira, eles pedem uma brasileira. Eu não sei porquê, mas... Vai. Não sei. Aí chega lá, você pode cantar a música internacional. Eu não sei como que é, mas eu já quando eu gravei o primeiro vídeo, eu já tava imaginando eu na TV. Ai, gente, eu sempre gostei de música. Eu escolhi o Carlinhos Brown. Eu já fiquei, quem que eu escolheria? E eu nem tinha feito o teste. Quem que você escolheria? A Isa agora, né? Agora tem nem pensaria, já. Se ela virasse. O Teló sempre ganha, hein? Hã? O Teló Eu virou não sei. repórter. Tô vendo. Eu Na não sei verdade, o que ele eu virou vou falar. um surpresa lá, ele escolhe do nada. Ele não tá mais na... pra mim ele tava na Virou cadeira. repórter, o cara é cantor. De quem vocês estão falando? Do É The da nova Voice. edição do The Voice, que tipo, ele ganhou tanto que os caras colocaram ali, tipo, ele só pode escolher depois que os 4 jurados não quiseram a pessoa. Mas quem? Assim, relaxa. O Teló? Que relaxa. Mas calma, porque as pessoas não escolheram porque escolheram. Não, Entendi. assim, tipo, a pessoa Vamos canta. supor, o Mário cantou. Ninguém virou a cadeira. Nem o Teló. Ele pode escolher o Teló. Não, o depois Teló não do- pode escolher. Ah. Durante a menina cantando, ele não escolhe. Aí ninguém virou a cadeira. Acabou, ela foi eliminada. Aí o Teló pode apertar o botão. Aí. Que botão se ele tá de pé? Poxa, mas não é legal isso, O né? botão, ele tá lá na puta que pariu. Ele tá escondidão. Ele tá escondido, ninguém tá vendo Gente, ele. acho que eu dei Ele é um um lapso, botão eu não tô surpresa. entendendo nada. É um botão surpresa. Ele é tipo, ele só pega convidado que foi rejeitado, praticamente. Cara, que Mas é. relaxa, mano. Você tá falando sério? Tô falando sério, muito sério. Gente, mas por quê? Eu não escolhi. Porque ele só ganha. Mas... Que Imagina ele dar um dia seguinte, eu Não. escolheria. Na verdade, você Não, seria ele- grata, porque ninguém virou a cadeira pra você. Não, eu seria super grato. Ele pega o resto. Ele pega o resto. Que relaxa. Hoje é quem? Ah, não é legal isso. Não é legal. Não é legal pra ele. É, que ele fica só com... Nem pra quem tá, mas só porque se eu tivesse faço- essa oportunidade, eu já tava. Pode ser. Ah, eu ia ficar feliz não, porque Não, ele eu não ganhou ia 4 vezes ficar... Eu ia seguidas. falar, poxa, eu queria que alguém virasse porque gostou. Mas se não for o caso, se quiser me aceitar Não, mas agora, ele tudo gostou, bem. ele gostou, porque ele apertou. Não, mas realmente não é legal. Não é legal. Hoje tá quem? Hoje é o... É o O Brown. Lulu Santos nunca sai. Lulu Santos, a Isa. Maravilhoso também. Acho que é a
Acho que é a Cláudia Leite. Cláudia Leite. Cláudia Leite? Eu ia falar Cláudia Raia, não sei porquê. Cláudia Leite. O Carlinhos tá no Kids, né? Não, o Carlinhos tá. O Carlinhos é nos dois, não é? É no Kids e no normal, né? Não, e tem... É que são temporadas diferentes, e então tem ele até sempre pode os participar. mais mais, velhos, né? Que são os... o pessoal. É, eu gostei desse. Eu gostei pra caramba Foi desse. muito Achei legal. mó Não ia falar, ninguém assiste. E é porque você vê que as pessoas realmente, eles se sentem super assim, cara, eu pensei que não ia conseguir fazer mais Nossa, nada e eu me descobri agora, depois, sei lá, quando você tem muito mais do que 60 anos, Nossa, é incrível. Eu achei muito da hora essa ideia deles, porque, tipo, que nem o pessoal que canta em bar, assim, o pessoal que não tem tanta oportunidade, que nem você Sim. falou. Aí do nada tá aparecendo ali, já Imagina. tá pensando em contrato. Não, e aí você imagina o quanto de bar que vai querer essa pessoa? Então, nossa, uma visibilidade, e é mó legal também. É incrível. Pode falar, Bingão. Aí, não. Seu tempo. Opa, só corrigindo aqui. Os jurados são Carlinhos Brau, Maiara não, Simone Simara, É. Claudinha Leite É a temporada só dele. e... Ué, mas a Isa tava na última. Na última ela não tá passando The Voice agora, ela tá. Mano, você tá com o bagulho aberto, não tá sabendo ver. Passa na Aqui, ó. segunda-feira. Tá aí, ó. Cláudia Leite Esse já e de falou. bancada, jurados The Voice... Ah, tá. The Voice Kids, rapaziada. Não, mas The Voice normal é... Isso aí. É a Carlinhos Brau, Michel Teló, Isa e... Lulu. O grande Lulu. Lulu Santos. É. Mas eu acho uma da hora. Mas então, e aí no fim, chegou, eu coloquei o celular do meu pai, que ele sempre olha o celular, né? Cadastrado pra receber e-mail, tudo. E aí chegou, tipo, coisa de 2 meses atrás, e eu tinha feito esse teste há muito tempo. 2 meses atrás chegou, infelizmente, você não foi selecionado, mas você pode tentar na próxima. Essas coisas, Tava né? rolando as gravações. Mas É, assim, então. você foi, mas cadê você? Mas é que eu acho que é tanta demanda que realmente eles só conseguem responder todas as pessoas que não foram, que eles deixam, tipo, não é uma coisa, não é uma prioridade avisar que você não foi chamado. Acho que dá pra entender Porque quando The você não é Voice é chamado. um ídolo mais organizado. É. Ixi, Cristo, Tem hein? ídolos ainda? Com Não. certeza não, mas é muito bom daquele garoto lá. Gente, ídolos é só meme. Alô, iluminação. Muito bom, eu acho bico esse vídeo. Mas sensacional. Mas, e, assim, você pensa em continuar nesse The Voice. E reality show? Nesse The Voice. Não, você pensa em continuar no Não, The eu vou Voice, tentar tentando. mudando. E Já reality pensei show? no Big Brother, hein? Quase fiz a inscrição, mas era muitas etapas. Sério? Sério, gente. É sério? Não, eu não sei. Pensando friamente, você fica... Não sei se é tão legal, né? Porque é difícil. Mas ao mesmo tempo você fala, cara, é uma porta... Tinha muita gente que falava mal de Big Brother antes. Até hoje tem muita gente que fica, tipo... Ai, gente, é um jeito fácil das pessoas... Querendo ou não, é um jeito... Uma forma um pouco mais... Não vou falar democrática, porque não tem nada a ver. Mas assim, é que eu falo em questão de... Também não é justo, mas... uma pessoa que não necessariamente tem algo tipo, consolidado na vida dela que seja mostrado na televisão, ela pode ir lá participar, ficar numa casa com a mesma pessoa que depois que eles mudaram o estilo do Big Brother, que tem, sei lá, milhões de seguidores, tem um monte de coisa, e aí ali você não... Friamente. A gente não analisa as pessoas, essa que tem mais, essa tem menos. Quando tá lá, gente, É tudo a gente igual. vê quem é o mais legal, quem é a pessoa que tem um bom caráter. Exemplo, Isso a gente viu muito. A última edição. Onde a gente achava que os super famosos, todos, são gente assim, porque mostravam que era, e a gente teve outra visão deles. E a outra, que a gente nem conhecia, nem sabia que era, se tornou a tal Juliette, né? E aí você, por exemplo, o Juliette, o Gil, que eu gosto muito dele. Você vê, cara, muita gente fala mal do Big Brother e imagina o que ele não deve ter escutado de ser um cara que estuda, que batalhou a vida toda, falando, tipo, você vai entrar no reality show Sim. e olha quantas portas isso abriu pra vida dele. Então, Caramba, nesse com sentido, já tô ali na inscrição. Mas eu não fiz a inscrição, então... Até Mas eu vou fazer, gente. pode fazer. É que o processo é muito longo, eu vi, Nossa, eu entrei. é o Enem, né? Pra responder. Mas você tem que responder tudo da sua vida inteira, Tipo, tem que você gastar umas veio, 2 horas você ali. tossiu ontem, você tá bem hoje. Você já tentou fazer? Já tentei, Lógico. Mas é assim mesmo. Vai É que a gente muita dava pergunta. uma vaguinha lá. Não, mas de verdade, eu super entraria se me chamasse. Não, acho Quem que sabe, eu pro ano também. que vem, inscrição do ano que vem, aí eu já faria. Porque a VTube tem 18 anos e entrou, ó, você já tem 21. Só que não vai ter o Samba Lelê, né? O Thiago saiu. É verdade. Vai ser o Tadeu Schmidt, nada a ver. Final sincero. Críticas sociais. Mas então. Assim, por exemplo, a Grazi Massafera entrou
como uma anônima e Sabrina virou uma Sato. puta atriz. Sim. A Sabrina Sato. Eu vou falando em questão de tipo, atriz assim mesmo, uma estourada, a Grazi Massafera. Hoje em dia é uma das renomadas aqui do... Sim. É nome. Ela tem um nome enorme. Porque ela construiu isso também, né? Sim. E aí, às vezes, as pessoas só colocam, tipo, mas participou de um reality show. Isso aí é o de menos. A pessoa tá lá pra ela mostrar quem ela é. E é isso, querendo ou não, abre porta pra muita gente. E hoje eu quase nem lembro dela participar. Eu lembro mais pelo que ela fez Que acho que é depois. muito antigo. Foi o que, Acho que 2003? acho que foi a primeira ou 2004? segunda edição, por aí. Por aí. Então você não lembra até mesmo, né? Eu ia Tava- falar pro Bingão pesquisar, mas ele tá 4 buscando. Mas... Esquece. Mas aí, tipo, a Globo hoje em dia, ela tá querendo muito contratar quem tá saindo do Big Brother estourado. Porque, tipo, tá com muita atrair, fama. né? Atrair as rendas, a visibilidade pra eles. Assim, É que você vê que a pessoa já tá ali no topo, eles vão. Porque hoje em dia trazer tá pra muito eles, mais né? do que antes. Sim. Antes nem era tão estourado assim, e mesmo assim ela contratava. Hoje em dia ela, com certeza. Porque não quer perder esse fenômeno que tá surgindo. Vocês já estão ansiosos? Eu já tô ansiosa pro próximo, pra ver como vai ser. Você não tá? As pessoas que vão entrar. Eu, Se eu vai já vir tô super famoso, ansiosa. se não vai. Eu gosto de ver. É, tipo, a Fazenda. Se você fosse famosa, você entraria? Eu acho Não, que né? não, sabia? Que se eu fosse famosa, eu ia, sei lá, fazer outras coisas. Eu não gosto muito da Fazenda. Eu acho não que. gosto. Mas é a questão que, por exemplo, não é uma coisa que eu consigo parar e assistir, sabe? E aí você vê tanta coisa errada acontecendo que você fala, cara, óbvio que também acontece coisa errada no Big Brother, mas eu não vi esse tamanho. E aí esse é o ponto, né? Por exemplo, tudo que aconteceu com a Carol Conká realmente foi uma coisa muito séria. Mas eu não vi toda essa repercussão na vida do outro cara, né? Então... É verdade. E, cara, foi uma coisa, assim, uma proporção enorme, então, não sei, aí você fica olhando, então, né? Eu acho que o Eu acho que se eu já fosse famosa, eu já ia pensar em outras coisas, não ia... Lógico. Acho- Mas nunca diga nunca, né? Vai que... Vai que. Vai que a Fazenda muda e não sei. Olha, Nada pessoal- de andar no limite. Então, o pessoal aí da Fazenda, não falando mal, mas eu acho que a proposta é diferente. Eu acho que tipo, o BBB é mais chance Sim. mesmo. Jogo. Jogo pra, jogo. tipo, ali, ó, todo mundo é igual e todo mundo tem chance de ganhar aquilo e vai saber jogar com A quem Fazenda tal. nem é isso. Eu nem sei, Fazenda Acho tipo, que é eu não só pra assisto. juntar e fazer baderna. Tipo, dar treta, dar essas coisas. É tipo aquele... Ah, não tipo, né? Mas também tem os outros reality shows que é da MTV. É Balbúrdia. É Tchutcharibo Balbúrdia. E eu acho esse bem intenso, né? É verdade. Mas, voltando pra parte de ser atriz, você pensa em focar em teatro, novela, série? Eu gosto muito das suas perguntas. Pode continuar. São boas. Sim, sim. Às vezes a gente pensa, de verdade, com os amigos que eu tenho na faculdade, é legal você falar que você gosta de teatro, sabe? Falar assim, não, eu gosto do teatro. Vocês podem ver que a maioria dos atores falam, eu faço novela, eu faço Mas filme, gosto de mas a teatro. minha casa é quando eu subo no palco. Realmente as pessoas falam isso. E porque você se sente, é uma vivência muito diferente. Mas tem gente que se fecha, né? Fala isso, talvez porque às vezes as oportunidades do teatro são, querendo ou não, são um pouco maiores do que do audiovisual. Com certeza. Então, o audiovisual é uma coisa assim que também é bem... Eu comecei a ver as coisas que acontecem, tipo, participar de teste pra cinema depois de muito tempo. E mesmo assim é uma coisa bem, bem diferente do teatro. Coisas assim absolutamente diferentes. Eu não sei, por exemplo, como uma pessoa ela estuda pra... Você tem que ter toda uma preparação pra atuar, por exemplo, pra uma câmera. Uma câmera. Câmera secreta. É diferente, é muito diferente. Porque no palco você tá ali só lidando, você tá, só não, né, porque é muita coisa já. Tá lidando com pessoas, você tem um palco, você tem um olho a olho, é o que a gente tá fazendo, né? É. E aí, quando você tá na TV, imagina que tem 1000 pessoas, tudo bem que aqui tá parecido, né? Várias pessoas olhando, só que aí você Por tem que fora. realmente viver aquela situação, só que ao mesmo tempo você tá olhando aí, você tem um cenário, então tem muita coisa que pode quebrar isso. Isso eu falo Exatamente. imaginando, porque Isso. não é uma coisa que eu vivo também, então não sei. Isso. Não sei falar, mas eu acho que deve ser até um pouco difícil você entrar nessa... Por exemplo, tem uma série, gente, que eu amo. Essa série me abriu os olhos, assim, muito. Série brasileira chama Dom. Vocês já assistiram? Não cheguei a assistir, É muito mas boa. eu já ouvi falar. Muito boa. E aí depois eu fui ver tudo que eles fazem antes, e aí pra uma pessoa, ele tá vivendo um dependente químico. E aí ele tá sob influência da cocaína, é assim que fala? Acho que é isso. Influência. Efeito. Isso. E aí, imagina, você tem que estar nesse espírito, tá vivendo isso, só que assim, você tem várias pessoas te gravando e
tem muita coisa que dá pra você tirar a sua atenção. Então, eu acho que a questão de estar focado e estar ali deve exigir muito de você. Muito. Às vezes você grava um teste no celular, você já tá exausto, sabe? Quando você grava uma cena, porque você... Não sei explicar. Mas exige muito de você. E não é tipo um trabalho... Você fica cansado tanto mentalmente quanto corporalmente. Fisicamente. Tô falando. Mas acho que é isso. Mas porque você grava várias vezes. E várias, e várias, e várias. Já numa peça de teatro é tudo ali. Como se fosse um ao vivo. O quê? Você ensaia muito tempo antes, né? Porque é ao vivo. Se der errado, você tem que dar um jeito, né? Mas o ensaio também é muito, muito grande, então... E aí você chega na hora e você apresenta e acabou. É isso. Já em novela, série, filme, você faz uma coisa que só vai estar pronto depois de um tempo e você só vai ver o resultado final depois só. E acho que cada coisa é bonita de um jeito. Por exemplo, no teatro, ou no cinema, você vai gravar uma cena e por mais... Todos os processos que você fez, você gravou uma cena. Eu posso assistir essa cena daqui a 50 anos na TV, vai ser a mesma cena. Exatamente. Se você fizer 50 vezes uma peça, nenhuma das vezes vai ser igual. Não. Porque aí você tá só ali no ao vivo, né? Não tem como repetir a mesma ação. Por mais que você estude 1000 vezes, uma coisinha vai ser diferente. Então, acho que é por isso que o pessoal gosta muito disso. Acho que os atores, acho que gosta bastante disso por causa disso. É sempre de forma diferente. Você sempre busca melhorar, você sempre... por mais que você faça o mesmo personagem, você sempre muda alguma coisa. Sim. Filme, novela, sempre você tem uma chance. Porque vai estar gravado e é isso. É muito louco. Eu briso nisso. Eu acho que teatro é melhor, por mais que eu não assista. Eu acho que não é melhor, são coisas diferentes. Às vezes tem gente que gosta mais de um do que de outro. Mas a minha experiência em vivência é totalmente teatral. Mas eu olho pro audiovisual, é uma coisa incrível também. Então, também queria ter essa oportunidade, né? Então, acho que é muito legal também. Basicamente, seu foco é teatro, praticamente. Não. Ou não? Eu acho que tudo. Assim, óbvio que não dá pra conciliar. Se você tá fazendo uma peça, uma temporada de teatro, você vai fazer essa temporada. Não dá pra você conciliar isso com uma gravação de uma coisa. Mas óbvio que... Nossa, eu queria fazer uma temporada de teatro e depois, vou parar 1 ano pra fazer uma gravação de alguma coisa. Então, eu acho que é legal... Acho que você se descobre quando você passa por todos os processos. No caso, eu só passei pelo teatro. Então, não tem como falar que é o meu foco. É o que eu vivo agora, mas... Sim. Mas eu queria outras coisas também. Queria participar de, sei lá, gravar uma novela. Deve ser totalmente diferente de gravar um filme, que é totalmente diferente de gravar uma série, que é totalmente diferente de gravar um curta, sabe? Então... por exemplo, acho que todo jovem que tava pensando em ser ator ou atriz, pensava em fazer uma malhação. Você chegou a pensar? Já até me inscrevi. O que você imaginava se inscrever? Já me inscrevi em tudo. Mas malhação... Então, é um pouco difícil. É difícil você achar como se inscrever para malhação, por exemplo. Você maratona vídeos no YouTube, pesquisa como faz e não tem uma resposta ainda. Que malhação é praticamente a porta de entrada, Sim, é só ator. realmente. Lógico, tem os mais velhos, que já são É uma famosos. mescla, né? Dos experientes com os mais jovens, que estão começando agora. Geralmente os experientes fazem os pais, os professores, e os mais jovens são totalmente desconhecidos, que fazem eles estourarem. Sim. Malhação, mas aí Então, depende. Eu, por exemplo, pela minha experiência de hoje, eu ainda não consigo achar uma coisa que eu me inscreva pra fazer. Depende. É que aí você tem que saber a data e ninguém vai te falar. E não é isso. tão divulgado assim? Não é uma coisa muito divulgada. The Voice mesmo, demorou um tempo pra eu saber certinho o site. Talvez eu seja uma pessoa um pouco lerda, mas realmente não é uma coisa que é tão explícita. E aí a malhação já é uma coisa que talvez as agências não divulgam muito. Pra você pegar um trabalho que, tipo, seja uma série, ou um cinema, ou até mesmo da Globo, pra sua agência te mandar pra você fazer o teste, é uma coisa um pouco mais rara do que, tipo, um comercial. Exatamente. Que também é super legal o comercial, publicidade, mas aí pra malhação, por exemplo, é um pouquinho difícil também. Então você pode ver que, por exemplo, tinha a Duda Reis, Sim. que é uma influencer, tudo. Ela já entrou na malhação quando ela tinha 1 milhão de seguidores, alguma coisa assim. Só que mesmo assim ela fez o teste ela não tinha nome de atriz, então ela fez o teste desde o começo. Mas ela já tinha alguns contatos pra ela conseguir fazer esse teste. Então, Foi mais fácil. isso não é tirando o mérito de ninguém, mas é só falar que realmente quanto mais você conhece as pessoas, você vai conhecendo o mercado, fica um pouco mais acessível de você entender por onde começar. Acho que essa é a palavra. Com certeza. Por E a exemplo, Globo querendo ou não,
a maioria das pessoas querem lá, né? É o foco de tudo. Então, É o que dá mais visibilidade. sim. Por mais que o pessoal tente falar que não quer ir pra Globo, é o que dá mais portas pra você. É porque, né, tipo, é o pra público mais, como pode dizer assim, tipo, todo mundo hoje acompanha, não todo mundo, mas tipo, a novela é o principal. Agora tá começando a Netflix com bastante séries, a própria Globoplay fazendo mais séries. E isso então... eu acho que ajudou muito os atores novos, porque o peso de você colocar atores que são totalmente conhecidos em uma série nova é totalmente diferente de você pegar atores que ninguém conhece. Exatamente. Que, assim, ninguém conhece de não ver ali na TV aberta e você já cria uma outra visão. Sintonia, por Sintonia exemplo. é um exemplo. Sintonia é... Eu não conhecia quase ninguém. É. O Christian Malheiros, que é o Nando, ele fez aquele filme que eu falei do... Doom? Não, Doom não era sério, Doom, desculpa. Ai, meu Deus, Sócrates. Sócrates. Ele começou numa escola de teatro e ele é super novo, gente. A gente vê esses atores, a gente pensa que eles são velhos e ele deve ter, tipo, 21 anos. Ou 20 anos, acho que ele é mais novo. Acho que ele tem 20 anos. E aí ele começou, fez um teste com o cara de Sócrates. Eu não sei se ele fez o filme antes ou a série. Mas aí depois ele já fez a série. E depois da série agora ele tá no filme da Netflix que chama Sete Prisioneiros, com o Rodrigo Santoro. Então, assim, como... Ele tem muito talento, ele é um mega ator. Mas às vezes a diferença de você dar oportunidade pra uma pessoa, quantas outras oportunidades essa pessoa vai conseguir realmente ter. Mais do que quando você fica ali só num... É por isso que eu falo, coisa não tão bastar possível. uma chance, que se você aproveitar muito bem essa chance, vai aparecer proposta de atuar em outro lugar, diversos. Você me falou uma vez que você chegou a fazer o teste de sintonia, não foi? Fez? Fiz. Pra qual personagem? Agora pode... Eu não sei se pode falar. Agora pode falar, já tá tá na na temporada oitava. já. Já tá na oitava? Já? Era pra MC Luzi. Caramba. Mas eu lembro, eu também fiz teatro numa época, em 2019, que foi a primeira vez que eu fiz teatro que eu tava recebendo, mas assim, recebendo muito pouco. Muito pouco. E eu tava praticamente pagando pra fazer teatro. Sim. E era um teatro comercial, então não tinha preparação de 3 meses, vocês preparando. E óbvio que tem, processos e processos. Tem processos que você vai uma semana pra se preparar, tem outros que você vai no mesmo dia, faz a cena, vai lá. E esse tipo de teatro não é o tipo de teatro que eu gosto. E aí eu fiz, mas toda experiência é válida. E aí eu fiz esse teatro e aí eu tava no carro voltando com as minhas amigas do ensaio, que era lá em Osasco. Mas nessa época era boa também, porque eu só não trabalhava, eu só estudava, então tava tudo bem. E aí eu entrei no carro e aí nisso a gente tava falando, cara, vai sair uma série nova, né? Tipo, Sintonia. Isso a gente conversando, era o quê? 2019. E aí nisso uma menina falou assim, nossa, vocês acreditam que um amigo meu fez teste pra essa série? E aí eu fiquei, nossa, mas como ele fez esse teste? E aí é esse negócio, sabe? Que, Sim. querendo ou não, você tá ali com as mesmas pessoas, esse amigo dela provavelmente não falou pra ela como ele fez. E ele não mostrou, sabe? E querendo ou não, você não vai... Nessa área, você não vai falar abertamente dessas coisas, porque, querendo ou não, o mercado é competitivo. E aí depende. Eu com os meus amigos, eu tenho uma relação totalmente diferente. A gente se indica muito em trabalho. E eu acho que isso é muito legal, mas não é todo mundo que vai ser assim. E tá tudo bem. E aí, no carro eu fiquei assim, cara, como ele conseguiu fazer teste? Tipo, como eu vou conseguir fazer teste pra essa série? Não pra essa, né? Eu tava só pensando, eu não sei como, se eu pesquiso na internet, eu não sei como eu vou fazer isso. Aí tudo bem, passou um ano, e aí a minha agência me mandou um teste, que era pra Sintonia. E aí eu falei, cara, eu nem tinha feito o teste ainda, só me mandou pra eu estudar, né? Falei, caraca, 1 ano atrás eu não sabia como entrar. E aí depois eu me agenciei no final de 2019. E aí eu falei, cara, e pra mesma série... Você tava comentando. Eu falei, cara, como o mundo dá voltas, né? Só de pensar da evolução. 1 ano atrás eu nem sabia como eu fazia pra fazer o teste. Hoje eu tenho teste aqui, né? Eu posso fazer. E aí, eles mandam uma cena. Na época eu gravei um vídeo apresentando gravei várias vezes. O melhor, eu falei, acho que é esse. Aí eu enviei pra agência. Tudo bem, isso foi em março. E aí ninguém mais me respondeu. Eu falei, bom, já tinha recebido tanto? Não, eu falei, mais uma vez não, tá tudo bem. E aí depois em novembro não, foi setembro, me mandaram uma mensagem falando, Dandara, eles querem fazer um callback. E aí callback é tipo, eles gostaram do seu teste, eles querem fazer o mesmo teste de novo pra eles verem se
vai se encaixando. Porque aí, nesse processo, eles estavam construindo a personagem. Então, provavelmente, eles selecionaram várias pessoas e eles estavam querendo procurar quem que seria a pessoa que eles estavam procurando, né? Que eles estavam idealizando. E aí, tudo bem. Aí eu falei, caraca, eu tava pensando que não ia dar em nada. Eu já tava dando nada. E aí, fiz um callback aí, eu falei com o diretor. A gente conversou, aí eu fiz um teste ao vivo. Ao vivo, no caso, no mesmo horário, né? E aí a gente conversou, né? Mas eu fiquei, gente, eu tô falando com o diretor da série. Eu já tava super assim, feliz, né? Gravei, e aí ele dava pontos agora. Ele falou assim, ó, Dandara, seu sorriso é lindo, mas para de sorrir. Ele falou isso. Ele falou, para de sorrir, agora eu quero que você faça essa cena séria. Aí, tudo bem, eu fiz de novo, fiquei um pouco nervosa. E ele falou, tudo bem. Aí acabou o teste. Aí eu falei, agora é esperar, porque não adianta nem ficar ansiosa, porque pode demorar 4 meses, pode demorar 1 ano, pode demorar 1 ano. Porque os caras. A probabilidade de ser não é muito grande. Os caras tavam... Aí demorou um tempo, e aí eu lembro que eu tava trabalhando em home office, porque ia pra empresa e depois home office de novo, essa bagunça. E aí meu celular tocando. E tava lá o cara que era o assessor da série, que sempre conversava comigo antes de eu falar com o diretor, porque o diretor não vai ter tempo pra ficar falando comigo, né? Ligando pra... Aí era o outro cara. E aí eu vi lá, só que eu tava dando uma aula. Aí eu falei, e desliguei a câmera. Aí eu falei, gente, desculpa, aluno, mas eu não vou perder essa chance, não. Aí eu, alô, bem calma, alô. Aí ele, oi, é do negócio da sintonia, tá? Ó, eles querem fazer outro teste com você. Tá bom, pode ser. E ele marcou o dia lá, tudo. Aí desliguei o telefone, aí eu, desculpa, realmente eu não, acho que a internet caiu aqui. Mas eu falei, gente, e eu me senti muito mal na hora, porque ao mesmo tempo que é um sonho meu, talvez é um sonho do cara também falar inglês e ele tá pagando por aquela aula. Lógico. E eu me senti um pouco mal, mas eu falei, desculpa. me desculpe. Mas... Me desculpe, o cara tá me ligando aqui. Aí, oportunidades. E aí, olha como esse processo foi longo, aí tudo bem. Falei com esse cara, ele marcou o teste, só que depois o cara não deu certo. Fiquei esperando e teve que remarcar o teste. Aí nisso eu já tinha voltado num dia a trabalhar presencial. E eu tava presencial. Só que presencial eu dava aula presencial e às vezes eu voltava com o computador porque tinha no mesmo dia aula online. E aí eu tava na aula online, só que lá no serviço. E aí o cara me ligou. Eu falei, desculpa de novo, mas eu vou atender. Aí atendi, Dandara, eu quero falar com você 4h30. E eu saía do serviço às 4. Falei, não, tudo bem, perfeito. Não. Aí desliguei, saí do serviço às 4, fui pra casa. E esse aí era um produtor musical, que queria saber como eu cantava funk lá, né? Faz tempo já isso. E aí ele me ligou, e aí me passou umas músicas pra eu estudar, e aí cantar na frente dele, gravar uns vídeos. E aí que eu comecei a fazer mais vídeos. Aí tinha que gravar um vídeo cantando funk, aí ele me mostrava certinho. E aí essa foi, assim, foi o processo que eu mais cheguei mais perto, né? Porque não foi só a maioria das coisas que eu gravava era tipo, gravei e não deu certo. Nunca passei pra segunda fase. Sim. E aí eu passei pra segunda, e depois eu fui pra outra. E aí eu lembro que o vídeo não tinha ficado bom, e eu fui dormir na casa do Léo. E aí eu falei, cara, eu acho que eu não dei meu melhor. E eu vou me sentir tão mal se eu não der meu melhor e não der certo. Falei, Léo, me leva embora. Eu quero ir pra casa gravar mais um vídeo. E aí, porque no apartamento dele era tipo à noite, aí não dava pra gravar, né? Aí ele me levou de volta pra casa, já era, sei lá, 11 horas da noite. Sim. Me levou de volta, eu acordei super cedo no outro dia, gravei um outro vídeo várias vezes, mandei pro cara e aí nenhuma resposta. Falei, eu não vou ficar enchendo o saco do cara, vai me achar que eu sou super chata. Aí eu fiquei lá, né? E aí depois de um tempo ele me mandou uma mensagem, o cara que conversava comigo, né? Falando que não tinha dado certo, né? Aí eu chorei. Mas ele foi muito fofo. Ele falou assim que eles tinham gostado de mim, que eu cheguei numa etapa... Avançou, tipo, né? não avançada, mas assim, eu podia ter saído na primeira e eu tava lá até o final. Então, eu acho que eu só comecei a olhar as coisas por uma outra perspectiva. Eu falei, caraca, há um ano atrás eu nem sabia como entrava e aí eu conhecia essas pessoas. E aí talvez não, mas talvez um dia eu possa encontrar essas pessoas, não sei. Novamente, ele já vai ter um conhecimento sobre mas, você. então eu acho que esse foi o processo mais incrível, assim, pra mim. Pode ser que até outro personagem que venha a ser na próxima temporada ou em outras, ele veja, ó, agora acho que encaixa o sorriso, né? Mas acho que eu aprendi muito com esse processo, então... E receber não é bom, às vezes, pra gente crescer, né? Lógico, e dessa vez foi uma série que tá estourada. Mas, gente, eu nem sei se pode falar. Não, pode. Pode A Bruna Marquezine esse dia não falou que fez o Supergirl lá? Quase foi pra final do teste.
Ah, O filme então do acho que Flash. pode, né? Essa Ah, é porque no caso já dá decidida. E aí, se você olha, e eu fiquei tão feliz, porque eu olhei a menina que passou, e realmente eu não teria o que ela teve pra oferecer pra esse papel. Então, eu acho que também você ser artista é você deixar um pouco esse ego. Porque, querendo ou não, todo mundo tem ego. E principalmente quando você é artista, você vai estar lá mostrando essa cara. E acho que eu falei, quando eu vi quem era, eu falei, cara, realmente era ela. Tipo, era a hora dela, sabe? Sim. Porque ela tinha tudo, ela já tinha uma bagagem muito maior de funk, de jeito de falar, de se portar. Ela já cantava muito rap, fazia rima. E é uma outra vivência. Não que eu não poderia fazer um trabalho assim, mas você vê que a pessoa ela tá muito mais preparada. Sim. E eles querem pessoas preparadas. Talvez eu não estivesse tão preparada para esse trabalho ainda, sabe? Então, Porque é uma área que você tem que, às vezes você tem que olhar, falar, pô, esse personagem é desse jeito, mas será que eu me encaixo? Ou será que quando você vê que a outra pessoa entrou, você fala, realmente, essa pessoa tinha que estar lá, porque... E acho que é legal você se sentir feliz também pela conquista das outras pessoas, né? Falar, cara, olha, não foi minha vez, mas se foi a dela uma vez, uma hora vai ser a minha também. Então acho que isso é bom. Pô, isso que eu acho da hora. De verdade mesmo. Acho muito louco. E tem perguntinhas? Ou você ainda tem uma coisa pra falar? Não, eu queria comentar que, assim, né, minha vivência como ator, Você teve já. Fez verdade, ele fez o príncipe lá. o príncipe... Você pode contar essa história. Não, então, eu queria só dividir um pouco, né, minha vivência como príncipe. Estava eu, né, conversando em um dos nossos, assim, rolê que a gente dá em grupo, né, assim, na casa dos outros. Aí eu falei assim, ó, como não quer nada pra Dandara. Ô Dan, se tiver alguma coisa assim, me chama que eu faço. Só isso. Do nada ela mandou, então, tipo, acho que foi no final de semana seguinte, ó. Então, surgiu uma vaga pro Príncipe Felipe aqui na companhia onde eu tô fazendo. Aí eu, eita. Eu falei que faço e agora eu vou falar que não vou fazer? Eu vou, mas como é que é? Não, fica tranquilo, é só umas frases assim, é a mesma frase, tranquila. Era só uma frase. Era. Aí eu falei, meu Deus, o que eu tenho que falar, Dan? Aí, não, tá aqui, ó. Aí ela mandou, onde está o meu amor? Onde está o meu amor? E só que eu puxo o R. Aí todo mundo, pronto, veio de Piracicaba esse príncipe aí. Onde está o meu amor? Aí cheguei lá, só que assim, no teatro, que eu conheço muito, tem a frase merda, tipo, que é sorte. E eu adicionei uma coisa antes, que eu falei, eu virei pro cara e falei, vai a merda. Eu não sabia disso. Pro cara que fez o coisa lá da Aurora, o caranguejo, esqueci o nome. Ah, eu sei que... Aí eu virei pra ele, vai a merda, ele. Não, me deseja merda, não que eu vou a merda. Meu Deus. Mano, eu tava muito envergonhado, mas... Mas aí você foi o melhor príncipe, Philips. É Philips? Felipe. Gente, eu não sou muito do ambiente de... Philips é a... Ai, gente, que vergonha. Não, mas é que eu não sou muito das princesas, né? Mas... Nossa, mas... Era uma festa de quê? Era de princesas. De princesa, né? Já tinha um tema? Não, era o encontro de todas... Era o show das princesas. O nome do show é Show das Princesas. Aí juntava, tipo, todas as histórias das princesas e eles criaram um enredo pra juntar todas. Aí foi eu descobrir que o príncipe Philip, ele é o príncipe da Aurora, que é a Bela Adormecida, que eu nem sabia que o nome dela era Aurora. Eu descobri nesse teatro também, que eu não sabia. Que não fazia sentido, Bela Adormecida. É porque eu não assistia filme de princesa quando eu era pequena. Eu sempre pensava que a Aurora era uma princesa, a Bela Adormecida era outra. Nossa. Parecia eu. Mas eu cheguei lá, magrinho. Nossa, eu usava uma calça de leg. Nossa, mulher, eu já sou magrinho, ó. Era escrota. Era escrota. Azul. Nossa. Aí eu saí com a capa, assim, juro por Deus, parecia uma cortina. Eu uma pesadona. Onde está o meu amor? E aí jogava a capa. Aí faz aquele barulho. Acordava. Acho que esse vídeo é sensacional. Inclusive a gente pode passar, né? Quando a gente fizer o especial aqui do Sessão. Melhores momentos é muito bom. Nossa, é sensacional. Mas eu queria agradecer, foi, nossa, a experiência muito boa. Tipo, as criancinhas que a gente fazia, tipo, saía lá, era no shopping lá do Barra Funda, que eu esqueci o nome.
West Plaza. Isso. E, tipo, tinha a praça de alimentação e o teatro. Aí a gente saía lá só pra, pessoal, vem assistir, tipo, chamando. E as criancinhas, que era a nossa tentora de Moana. Nossa, mãe, a Moana aqui. Nossa, ó o príncipe. nem precisa saber meu nome, mas deixa eu tirar foto com você. Nossa, é a coisa mais muito bonita. Isso é fofinho. muito fofo, né? Isso é muito da hora, essa experiência com o público depois, durante. Acho que você tá numa plateia e você provar que você perdeu a timidez de vez, porque, porra. Isso, acho que com criança mais ainda, né? Uhum. Teve... Ai, tem mais uma coisa que eu não falei da minha vida. Pode falar. Eu já fui um Minion, sabe Minion? Já foi? Olha, está, meu bro. Pega a Não, mas bolinha. eu já fui em evento de festa. Tipo, teve uma época que eu falei, eu vou fazer uns eventos aqui que dá um pouco de dinheiro, já vou fazer. Eu não tava trabalhando. E aí eu fui numa festa fazer Minions. E aí eu tinha que vestir aquela roupa mesmo, de Minions. Caralho. E aí você tinha que ficar pulando na festa, pulando na cama elástica. As crianças me chutaram. Eu chutei de volta, mas na hora do lanchinho, você tinha que... Aí você tinha, tipo, eles davam um pouquinho de salgadinho. Eles davam um pouquinho de salgadinho pra você comer, né? Dava, 10 minutinhos, come aí, daqui a pouco volta. Gente, fica sem ar dentro daquela roupa horrível. Mas aí depois você ganha um dinheirinho, aí tá bom. Aí Aí, tá tudo feliz. Eu só fiz meu trampo. aí eu fiz um da Moana também, que era um evento, tipo, ficar numa festa de aniversário lá, e eu esqueci de tirar a aliança. E aí nisso, os adultos nem ligam, nem olham. E aí a aniversariante, que era apaixonada pela Moana, ela falou, essa Moana tá um pouco diferente. Falei, diferente? Por que a Moana tá diferente? A Moana não usa anel. Aí eu fiquei, meu Deus, como criança percebe? E aí, realmente, essas coisas tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes você pode estragar o sonho da criança que acha que é a Moana de verdade que tá lá. É que a Moana achou um namorado nesse espaço-tempo aí. Tava andando no Havaí. E nesse sem mesmo filme. dia, essa menina perguntou, qual o nome do porquinho da Moana? Aí eu, crianças, qual o nome do porquinho da Moana? Eu não sei, eu não lembro agora também. Ai, as minhas amigas que gostam de princesas devem... Vocês gostam de princesas? Eu sou da época da Mulan, né? Então eu tô um pouquinho velha nas princesas. Eu sou da época do Max Steel. Só. Mas era só isso adendo. Não sei nada de princesa. Não, mas da hora, pô. E é isso. Aproveitar esse assunto, então, e vou perguntar. Tem alguma peça que você sonha em fazer? Tem. Circo de Soleil. Vaga Carne. É um monólogo grande, mas acho que foi uma das minhas apresentações para tentar entrar na SP Escola de Teatro, que eu vou fazer o processo de novo agora para tentar entrar de novo. E acho que essa deve ser incrível, então acho que essa eu faria. E no caso é só uma pessoa, né? Óbvio que dá para fazer montagens com coro, com outras pessoas, mas Vaga Carne realmente seria uma coisa que eu queria fazer. Da hora. Foi bem louco. Já pensou em fazer a família. Eu esqueci o nome. A família Adams. Ah, não, nunca pensei, mas se famoso. tiver, eu Estou chutando. não sei que personagem que eu vou ser, mas... Que me aceitarem, né? Tem algum artista que você se inspira? Tem muitos. Depois que eu entrei na faculdade, a gente começa a perceber que tem vários artistas que estão lá, mas tem muito artista que as pessoas só não conhecem e são incríveis. Então, eu acho que eu admiro muito os meus amigos. Viola Davis, maravilhosa. E uma pessoa que acho que além de um artista e que dá um match, sabe, no que eu penso também da vida, é o Denzel Washington. Então, às vezes, vê as palestras, ele dá, não sei se ele dá ainda, né, mas ele dava bastante palestra em universidade, assim, no final, quando todo mundo tá se formando. E aí, gente, é incrível. E aí, como ele associa a vida dele, não deixando de lado a religião, que às vezes a gente pensa que nesse lugar a gente não pode falar o que a gente é. E ele realmente se demonstra exatamente do jeito que ele é, do que ele acredita. Então, acho que esses dois artistas, assim, mais... Eu acho que eu comecei depois de que eu comecei a abrir meus olhos pra questão racial, eu via que todas as minhas inspirações eram, vocês sabem, né? Leonardo DiCaprio. Sim. E aí agora eu vejo que, tipo... E as pessoas que são... Eu posso me inspirar no Leonardo DiCaprio, mas... Pode. Mas não é a mesma coisa de eu me inspirar em pessoas que são como eu, sabe? Então, acho que isso mudou bastante. Então, acho que essa visão fez toda a diferença. Com certeza. Gosto dele ainda, mas... O Titanic continua seu filme favorito? Não meu filme favorito. Um filme que me fez escolher o que eu faço agora. Realmente, acho que foi o
Titanic. É. Ai, é bom, eu gosto. Era muito bom os trabalhos É. sobre arte, ela. Titanic. Você é Titanic. Muito bom. Você tinha comentado do seu tio, né? Mas perguntaram aqui, tem alguém na sua família que te inspirou a entrar na área das artes? Meu pai. Meu pai, ele é colecionador de discos, então a música sempre foi assim uma coisa muito Presente? muito presente. Tem a minha mãe e o meu tio também. Eles sempre me mostraram música de MPB e eles cantavam MPB. Minha mãe canta, minha mãe toca violão. Minha mãe ela faz muito artesanato. Então acho que todas as artes. Eu nem falei da minha loja, né? Mas enfim. É isso que eu ia falar agora. Mas acho que um pouquinho de cada coisa eu fui pegando das pessoas. Então minha mãe, o artesanato foi tudo da minha mãe que eu aprendi. Música, meu pai e minha mãe também. E o teatro, eu nunca tive uma pessoa da minha família que fez teatro. Realmente foi uma coisa que eu experimentei e me descobri. Apaixonou. Isso. Inclusive, metendo esse gancho que sua mãe era muito de artesanato, que eu ia fazer isso já. Você tem uma loja de Miçangas. miçangas. E da onde você tirou essa ideia de abrir essa lojinha? Eu acho que foi uma das coisas mais naturais que aconteceu. Eu sempre quis ter uma coisa assim minha, então a loja foi... Mas assim, casou muito, porque, gente, miçanga não era famoso uns anos atrás, era tipo uma coisa old dos anos 2000, que era brega. Mesmo. E aí, nesses 2 meses, parecia que esses 2 meses que eu fui afastada, parecia um ano sabático, assim, que eu realmente fiquei assim, mas eu me descobri muito. E aí, eu comecei a fazer umas pulseiras, que minha mãe tinha coisa guardada em casa, eu comecei a fazer umas pulseiras lá, eu falei, nossa, gostei de fazer. Aí meu tio que fazia, esse mesmo tio da música, ele fazia pulseira quando ele era mais novo, aí ele me deu uma caixa assim bem grande com um monte de coisa de miçanga. Tanto é que o investimento inicial da minha loja não foi tão grande porque eu ganhei muita coisa do meu tio. E aí eu comecei a fazer, só que eu fiz por muito tempo, fiz vários colares, fiquei testando, usando pra ver se eu gostava. E aí depois eu falei, quer saber, eu vou abrir, nunca vou mais abrir essa loja. Aí eu abri e eu continuo. Óbvio que eu parei um pouco de produzir tanto por conta do serviço, mas ano que vem eu realmente quero continuar, uma coisa que eu amo fazer também. Mostra pra galera como é que funciona. Ó, gente, tem uma phone strap aqui, ó, tem um anel da minha loja, dá pra pegar meu bem? colar. Tem o colar, nossa. Mas eu gosto, é uma terapia. Mostra. Demonstra. Aqui, ó. Dá pra... ver. Não dá pra ver? Strap, Só Bonitinha, pra dá pra segurar o dá pra celular. colocar um nomezinho que você quiser ali nesses quadradinhos. que inclusive fiz do meu personagem que eu mais gosto, que é o Itachi Uchiha. O anel? Ai, já mostrei. Tem anel também? Tem anel, Agora, colar. esse eu ainda não postei, as pessoas não sabem, mas eu vou postar. Tá guardando coisa então. Projeto 2022. Lógico, e aí tem esse colarzinho e aí você faz o que também? Pulseira? Faz tudo, pulseira, brinco, tornozeleira, Acho bem chaveiro. É que você me deu uma de presente e eu perdi, tanto que eu falei que eu vou pegar outra. Mas eu acho bem bonito mesmo. Mas acho que é uma coisa mais terapêutica, isso me deixa bem, bem tranquila quando eu faço. Eu gosto. Sim, bem da hora. E a última, quais são os seus próximos projetos? Os próximos projetos. Eu acho que isso é um conselho, gente. Tô sentindo falar isso. Eu acho que por muito tempo eu imaginei coisas na minha vida que eu achava que eu tinha que fazer aquilo. E aí, por exemplo, às vezes eu me encontro achando que eu tô num lugar e eu preciso ficar nele porque eu tenho estabilidade e eu posso ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Mas aí, ao mesmo tempo, eu penso... Será que talvez isso não era só pra ser um processo? Tipo, só uma fase? E aí eu tô deixando essa fase virar, 3 anos da minha vida? Então, acho que pro ano que vem eu quero fazer o que for necessário para realmente me dedicar. Porque eu sei já que o que eu quero é uma coisa muito palpável. Uhum. Eu sei o que eu quero pro futuro. Então, eu tô disposta a deixar a minha estabilidade. Acho que dá pra entender quando eu falo da minha estabilidade, né? Dá. Deixar a minha estabilidade de lado pra viver meu sonho. E aí, realmente, eu vou saber. Tipo, cara, não deu certo? Vou tentar ainda, até dar certo. Mas, pelo menos, eu vou ter o sentimento de que eu realmente tentei. Acho que se eu continuar assim, você não tem tempo. Às vezes, você vê que aí você só tá vivendo a rotina e não tá fazendo o que você sonha fazer. Exatamente. Então, quero ser realizada no que vem. Acho que é uma boa. Quê? Spoiler? Tem spoiler? Se o Bingão tá falando que tem Spoiler do spoiler, não sei. Eu não sei. É pra falar isso? Não, eu acho que ano que vem eu já tenho um projeto certo de teatro. Pode falar porque o nome já tá divulgado, que chama Pretinha Adormecida.
E aí conta a história de... Na verdade, você só coloca narrativas negras como protagonismos. E aí você, sei lá, você mostrar isso pra uma criança. Como é pra uma criança ver uma peça que chama Pretinha Adormecida? E quantas crianças vão se identificar com essa história, né? Então, acho que... Eu tô ansiosa. E aí, esse é um projeto já em parceria com o governo. Então, tô feliz. É da hora, não sabia. Mas, assim, coisa de edital demora muito. Então, por exemplo, esse edital era pra ser liberado em dezembro. Na verdade, em outubro. Caramba. Não foi, né? Então, vai aí. Mas Quem sabe em julho, mas não tem como saber. Mas é uma coisa pequena, assim, poucas pessoas no elenco. Mas eu acho que isso tá me deixando bem animada pra ano que vem. Eu acho bem da hora, porque acho que, como você falou, para crianças que não tem assim muito do que se espelhar, acho que isso vai ser bem importante para elas verem como um nicho delas. Sim. Como você falou, você cresceu tendo seu ídolo Leonardo DiCaprio. Mas porque eu só não... Mas também isso tem uma parcela de... Lógico. Eu não tava pesquisando direito também, né? Mas acho que vai ser bem legal isso daí. Da hora, gostei bastante. A gente fala dos patrocinadores antes do pássaro ou não? Eu tinha esquecido disso, ainda tem isso. Eu não esqueço. Fazer um exercício, não Ai, precisa eu ser não- esse, pode ser qualquer um. Não, lógico. Eu só... Foi que o pássaro Eu marcou. faço um- É que os Dois, fazer uns exercícios dois. são longos, eu não É longo? sei. É longo? Não sei se é curto. Tem, mas eu não sei. Por exemplo, às vezes você sentir o corpo da outra pessoa é legal. Quando você tá com o olho fechado. Gente, mas isso não é... é estranho. Por exemplo, eu não sei como eu posso fazer. Por exemplo, fecha os olhos, vocês dois. Tem que estar Agora- de frente? Não, você Pode pode estar tá. no jeito que você quiser. Agora você vai tocar na mão do Mário. Quando a luz dos olhos seus se encontram. Mas acho que não vai dar certo esse exercício. Fala. Mas agora é o Miguel. Você vai chegar, vai soltando a mão dele e vai apertando o braço dele até você chegar no rosto dele. Sente o que é o Mário. O corpo dele. Peludo. E agora você pode tocar o olho dele. Você vai ver o Mário com as suas mãos. Vem pra O cá, rosto Mário. dele. Nossa, Mário. Essa barbinha aqui. Essa barbinha me lembra Mas terça. isso é legal, porque aí você tem uma memória, não é visual, mas você consegue enxergar a pessoa com a mão. Sentir como é o olho, você já sabe, né? O nariz, a boca. Gente, isso é incrível fazer, é muito bom. Vocês não estão levando a sério, mas... Eu tô. Mas aí, às vezes, imagina fazer isso quando tá tudo em silêncio, com uma musiquinha no fundo. Bem indiano. Mas e aí você conhece. E isso é um exercício legal de fazer pra você, antes de você entrar em cena. Que aí você, querendo ou não, você cria uma intimidade com a pessoa. Antes de você chegar e, vamos lá, falar esse Eu tô acordado. Não, Dá mas até acho pra que dormir. Eu já dormi várias vezes. Assim. De manhã, 8 horas da manhã, dá uma dormidinha. fazer isso daí, você é louco. Mas Mas é da hora. Com certeza, os outros são muito mais demorados, porque tem toda uma preparação. Vale a pena tentar. Porque eu não levo a sério. Tá, vou levar a sério. Vou usar aqui meu amplo de. Tem outra, né, que dá pra fazer? Ai, gente, tanto tempo que eu não faço essas coisas que eu nem Eu vou chegar até mais perto dele, pra ficar melhor. Tem um, mas é que esses são andando, né? Por exemplo, tem um que é muito legal, que você tem que atravessar a sala, de olho fechado, tocando na mão do seu amigo. E aí a mão do seu amigo vai te levar... Gente, vocês não esbarram em nada, é incrível. Mas porque você tá tão presente ali, sentindo o corpo da pessoa... Agora eu só tô pensando nisso, de sentir o corpo, né? Mas Não, entendeu? como Do que vocês fechar vão o andar olho? aqui? Do fechar o olho ou do andar? Fechar o olho. Tá, então. De novo mesmo? Mas não tô Silêncio. entendendo. Mas já Eu só tava falando do outro exercício. É porque os outros são de andar e essas coisas. Né? Não dá, não rola, que tem muito equipamento. Vocês podem também fazer o de palavra. Você... Aí, Você palavra pode- comigo. Por exemplo, fecha os olhos, Mário. E agora, Miguel, você vai falar o que você... Quais palavras são o Mário pra você? O que você vê? Quando você lembra do Mário, quais palavras... Mas não precisa ser descritivo. Pode ser uma coisa, por exemplo, leveza. Tadinho.
Olha, o Mário, eu realmente, ó, se eu penso no Mário, eu penso em abraço. Eu penso em abraço no Mário, penso em riso, vejo alegria. Calvície. Eu penso em companheirismo, irmandade. Aí tá aí uma coisa que talvez as pessoas não entendam. Eu sinto calor. E aí as pessoas, talvez podem entender de outra coisa, mas quando você sente empatia e aí você gosta de uma pessoa, você se sente quentinho, sabe? De você se sentir aconchegado. Eu sinto isso. Acolhimento. Ai, vontade de chorar. Exercício. É da hora, gente, as pessoas realmente... E aí você tá ouvindo, Pra quem tá você... escutando é mó bom, dá mó sensação. Você tá emocionado, Dá cara. sensação fofa. Mas isso é bom. Dá uma sensação fofinha. Teve uma época que eu fiz um exercício com o Léo, ele dormiu. Meu pai dormiu também, mas era um exercício de massagem. E aí meu pai também, eu fiz uma vez e eu falei, pai, ó, vai dar certo. E aí eu comecei a fazer massagem nele, e aí eu falava, ai, pensa nisso, e ele realmente dormiu. Só que aí não é um dormir, tipo, eu vou cochilar no sofá, é outro nível, aí você fica muito mais leve. É bem legal. Mais relaxado. Ah, da hora. Esses exercícios é pra te fazer ficar leve, ficar relaxado, em paz. Não, gostei. Gostei de receber elogio assim, de graça. Dan, eu assisto muito Barbichas. Você tem algum exercício, vocês fazem isso na faculdade, mais ou menos, improviso, essas coisas, ou não tem ou nada? Tem aula de improviso, jogos de improviso. Tipo os Barbichas mesmo, ou não? Eu não lembro de alguma coisa. Não, você, por exemplo, tem um tema. Ó, você tem o elevador da faculdade pra usar. E aí você tem que improvisar sobre alguma coisa. E aí você tem, tipo, 3 minutos pra conversar com o seu grupo e aí você vai improvisando. Eu acho que essa é a aula que mais te tira da zona de conforto. O improviso... E aí do improviso saem coisas incríveis e saem coisas muito ruins também. Então, depende, mas é muito bom, é muito legal. E aí, às vezes, por exemplo, a professora também tem jogos de improviso que ela vai ditando. Agora você tá andando. E aí isso não são jogos tão miméticos. Mimético é tipo que você... uma maçã, um copo. Você pode mudar, né? Você tá andando e aí você vê a luz do sol. E aí não necessariamente você precisa fazer mímica das ações. Mas o que é o sol pra você? Então, eu posso fazer que o sol, sei lá, o sol é isso. E aí, sabe? Aí você vai explorando. Então tem essa improvisação que também é um pouco mais abstrata. Que aí você vai fazendo as coisas no improviso, mas... que não necessariamente precisa ser... seguido, né? Ou usar fala, às vezes você pode fazer um improviso sem falar. Então, mas tem bastante disso na faculdade, é legal. Mas agora, eu não tô fazendo nada, né? Porque EAD, né? É da hora, gostei. Gostei muito da conversa também, que eu achei produtiva. Gostei de saber dessa área que eu não fazia ideia, que era muito difícil. Mas é isso, gostei bastante de conversar com você, espero ter gostado. Eu gostei. Eu acho. Olha, eu nem comi amendoim, porque eu falei bastante. Eu até roubei as palhinhas de goma aqui. Então, só falar antes dos patrocinadores, né? Por favor, a mágica. Não vai ter mágica hoje. Não vai ter mágica, pô. Mas então, vou aproveitar que a mágica agora partiu pro canto da tela. QR Code. No QR Code, durante todo o vídeo, ficou passando aí sobre a Tabacaria Lourenço, né? Que são os melhores preços de Diadema, voltados para pod, essência, narguile. Diferença em pods. Tudo que você quiser lá, precinho de qualidade, entrega rápida, entregadores maravilhosos. Fiquem, ó, pode pedir que vai aparecer na descrição do vídeo também, mas ó, no QR Code. Também temos, por favor, você já está cortado aqui, meu querido, a Obraria, né, que... Obrigado, Richard, por ter cedido o local para a gente fazer aqui mais um episódio, que aqui é Engenharia Civil, então, se você quer projetos estruturais, falem com ele, o mago, além do AutoCAD, né, porque exatamente. Quem mexe entende. Também tem o Fonds Style. Fonds Style aqui, ó, bonés de todos os tipos, compadre, tamanhos, gêneros, pets. Não, ainda não. Queremos. Eu ainda vou forçar isso, vai virar. Eu gosto da ideia de boné papete. Eu também gosto. Papete? Então, eu queria agradecer aqui a Dandara. De verdade, foi maravilhoso o papo. Essa Obrigado. artista. Essa artista maravilhosa. Isso aqui, Queria agradecer. Obrigado, Dan. Espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante. Foi muito boa a conversa e só agradecer e boa sorte. Em projetinhos que vai dar certo. E quando for, me puxa também, tá? Pode deixar. Beleza. Pessoal, mais um episódio chegando ao fim. Se inscreve aqui no canal, participa lá do Instagram que a gente faz as enquetes.
Quero agradecer aqui nosso Bingão e nos anfitriões, que são a Carlinha lá na imagem pública. Ó, pra você que manda mensagem no Instagram, é a Carla. Então, por favor, não fala, ô, mano, quero participar disso. Uma sacanagem. Eu sou uma menina. Eu. Mas agradecer a todo mundo participando, mais um episódio chegando ao fim. Se inscreve no canal, tudo na descrição. Da Dan também vai estar lá. Projetos aí ano que vem. Verdade, divulga sua página aí do Damars. É Damar BR. Damar BR. Vai estar na nossa descrição também. Aqui, ó. Miçangas de qualidade. YouTube da Dandara Ferreira. E aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.